ali. Eu sou desenvolvedora front-end e o meu primeiro contato com tecnologias da área foi na pré-adolescência, com HTML, CSS e um pouco de JavaScript. Só que era apenas ali como um hobby para poder estar utilizando templates do Blogger, tanto que eu acabei seguindo outra área. E foi justamente em arquitetura que eu passei a pensar em transição de carreira durante a iniciação científica de robótica aplicada à arquitetura. E aí eu concretizei esse meu desejo com o meu trabalho de graduação acerca da educação tecnocientífica enquanto instrumento dinamizador do Parque Tecnológico da Bahia. E atualmente eu estou cursando especialização em desenvolvimento de software com metodologias ágeis. Eu também gosto muito de compartilhar meu conhecimento, seja através de artigos ou agora cursos aqui na plataforma, onde meu usuário é Lidiana Andrade, e também no canal Casal Fustec. O nome é esse porque eu criei esse canal com meu namorado, que é desenvolvedor back-end, e como eu sou front-end, a gente escolheu esse nome. Agora falando sobre a Lidiana Pessoa, eu sou cristã, também gosto de cachorros, aqui a gente tem 3. A Duquesa, essa que tá com a língua pra fora, o Boris aí na esquerda e o Luke, que é o novo membro aqui da família. Eu também sou uma pessoa muito organizada e detalhista e acho que deu pra perceber isso aqui pelas animações do slide. Falando agora dos meus hobbies, eu gosto muito de jogar, desde Valorant até bilhar. Também gosto de assistir filmes, séries, ouvir podcasts, ler e produzir acessórios para cosplay. Essas imagens que você está vendo aí é da foice e da lanterna do Trash com a skin Spirit Blossom do jogo League of Legends. Então, se você gosta de animes, de jogos e quiser ver essas peças que eu produzo, eu compartilho isso lá no meu Instagram, LCosmaker. Para falar do que me motiva na área de tecnologia, eu trouxe aqui essa citação de Carl Sagan, onde ele diz que nós vivemos numa sociedade extremamente dependente da ciência e tecnologia, em que quase ninguém sabe qualquer coisa sobre ciência e tecnologia, e ele acrescenta dizendo que essa é uma clara receita para o desastre. E o que me chama mais atenção nessa frase é que ela foi dita em 1990, no seu artigo Why You Need to Understand Science, mas ela se torna ainda tão presente, principalmente no cenário que a gente vive pós-pandemia. E aí, iniciativas como essa da Digital Innovation One, que está promovendo aí a democratização da educação tecnológica, são coisas que me motivam, porque eu vejo que é uma forma de estar amenizando aí esse déficit que a gente tem voltado para a educação tecnocientífica. Falando agora do objetivo geral do curso, que é introduzir o versionamento de código com Git e GitHub. Se você escuta falar de Git, GitHub, commit, branch e se perde aí entre esses termos, pode ir se tranquilizando que até o final aqui desse curso a gente vai saber o suficiente para desde criar ali seu repositório até estar manipulando branches. Então a gente vai começar ali aos poucos, conhecendo as ferramentas, vendo como instalar, configurar, e aí tudo isso com exemplos simples que possam auxiliar no entendimento. E como pré-requisitos para você ficar acompanhando aqui a aula, é necessário ali ter um computador com acesso à internet, vontade de aprender e fechar as outras abas para estar focando aqui no nosso percurso. E o nosso percurso se inicia aqui com essa visão geral do curso, em seguida a gente vai ter uma visão geral ali das ferramentas, depois a gente vai ver ali como instalar, configurar o Git, autenticar ali com o GitHub, em seguida a gente vai dar nossos primeiros passos com essas ferramentas e vamos finalizar ali com dicas e materiais de apoio que podem te auxiliar aí nessa jornada. Então já prepara aí seu aplicativo ou caderno de anotações e eu te aguardo na nossa primeira aula. Nessa primeira etapa, nós vamos ter uma visão geral do curso e das ferramentas que nós vamos utilizar. E antes da gente ver ali o que é Git e o que é GitHub, vamos entender o que significa versionamento de código. E para simplificar esse conceito, eu trouxe aqui essa tirinha para você, onde eu quero que você imagine uma situação em que você e seu amigo estão estudando programação. E aí seu amigo chega para você e diz que teve a ideia de um aplicativo que vai deixar vocês dois milionários. E apesar de você não colocar muita fé nisso, você decide aceitar, já que no pior dos casos vai ter ali mais um projeto para adicionar ao portfólio. Então vocês constroem ali juntos um arquivo base e para que cada um possa trabalhar da sua casa quando não estiverem juntos, vocês criam uma pasta compartilhada no Drive e vão inserindo ali essa primeira versão. E aí a cada nova versão vocês vão nomeando ali versão 1, versão 2, até que também chega um momento que vocês se desorganizam na forma que vocês estão nomeando e percebem também que vão demorar muito tempo, esperando um editar o arquivo para que o outro possa baixar aquela versão e estar gerando uma nova. Então vocês resolvem dividir o que cada um vai fazer, para que aí depois vocês possam juntar, mesclar esses dois arquivos num só.
Só que na hora de juntar esses dois arquivos, vocês percebem que vão ter mais trabalho do que vocês imaginavam. E para piorar a situação, seu amigo estava utilizando como base uma versão desatualizada, o que gerou ali um erro de junta, que é juntar tudo e jogar fora, porque não adianta nada perder tempo tentando unir aqueles dois arquivos. E só nessa historinha já deu pra gente ver um pouquinho o que é essa questão do versionamento de código, que é justamente a cada alteração ali do seu código, você está gerando uma nova versão. E a gente pode perceber também alguns problemas que podem estar vinculados, principalmente se for feito assim de forma manual, como a gente viu aqui nessa história. Onde no começo a gente teve aquele problema em relação à organização, já que começou de uma forma e depois já mudou o modo como estava nomeando. E você imagina nessa situação aqui, se vocês quisessem resgatar algum trecho de código, mas não lembravam em qual versão estava. Vocês acabam sendo obrigados a ir versão por versão até encontrar ali o que vocês estavam buscando. E outro problema que a gente tem nisso é em relação ao armazenamento, já que cada alteração vocês sobem aquele mesmo arquivo unido ali das alterações que vocês fizeram. Imagina ali que no base que vocês subiram, tinha ali umas 200 linhas, e aí seu amigo insere mais 50 no código. Ele tem que subir novamente essas 200 linhas, mais as 50 que ele adicionou. Então, para resolver esse e outros problemas, foram aí que surgiram os sistemas de controle de versão, que eles são softwares ali que controlam as versões de um arquivo ao longo do tempo, registrando ali um histórico detalhado de cada alteração feita. Então, ele gerencia ali tanto quais alterações foram feitas, quanto quem alterou, a data, enfim. E aí, nisso, a gente acaba eliminando alguns problemas, tanto em relação ali à busca daquele trecho que vocês estavam procurando, quanto em relação ao armazenamento, já que ele não vai subir todo o código novamente, e sim apenas aquele trecho ali que você alterou. E tudo isso traz para a gente uma maior organização e controle, além de segurança também, porque você pode gerenciar quem vai ter acesso ali para estar contribuindo naquele projeto. Entre os tipos de sistemas de controle de versão, a gente tem o sistema de controle de versão centralizado, que a gente traz como exemplo os softwares CVS e Subversion, e os sistemas de controle de versão distribuídos, que a gente tem como exemplo o Git e o Mercurial. Falando um pouco sobre o sistema de controle de versão centralizado, nele a gente tem ali apenas um servidor que vai conter todos ali os arquivos responsáveis por esse controle de versão. E nisso ali você vai ter as áreas de trabalho, no caso você e seu amigo, conectado ao servidor. E ele traz como desvantagem, caso ele acabe ficando fora do ar, você acaba não conseguindo salvar ou colaborar ali alguma alteração no servidor. Da mesma forma que se algum arquivo for corrompido ou houver perca de dados nele e não tiver um backup adequado, você também acaba perdendo todo o seu projeto. E para resolver alguns problemas vinculados a isso, surgiram os sistemas de controle de versão distribuído, onde nele a gente tem cada repositório ali, o banco de versão, ele é duplicado localmente. Então você e seu amigo vão ter uma cópia do que está ali no servidor de vocês principal, e aí permite vocês também estarem editando aquilo mesmo que o servidor esteja fora do ar. E falando um pouco mais sobre esse tipo de sistema, nele a gente vê ali que ele clona o repositório completo, o que inclui o histórico de alterações. O repositório ali é o local onde você vai estar armazenando ali tanto seus arquivos em si, quanto os responsáveis pelo gerenciamento dessas versões. E aí cada clone desse é como um backup, o que possibilita ali um fluxo de trabalho mais flexível, já que cada um pode trabalhar de um lugar, mesmo se não estiver conectado ali esse servidor. E dentre os softwares que se configuram como sistema de controle de versão distribuído, nós temos o Git, que é o que a gente vai estar vendo no próximo vídeo. Aguardo você lá! Como a gente viu anteriormente, o Git é um sistema de controle de versão distribuído. E além disso, ele é um desses sistemas mais utilizados atualmente. E isso se deve principalmente ao fato dele ser gratuito e open source, que significa ali que ele é de código aberto. Além disso, ele possui ramificações e fusões eficientes e é leve e rápido. E para a gente ver um pouquinho mais sobre o que eu estou falando, nós vamos acessar git-scm, onde esse SCM significa ali Source Code Management. Já aqui na página oficial do Git, você vai encontrar tudo o que você precisa para estar aprendendo sobre a ferramenta, tanto aqui na página About quanto aqui na documentação.
E vale salientar que não apenas aqui para esse curso, mas para sua vida ali enquanto desenvolvedor, quando você for aprender alguma ferramenta ou alguma linguagem, é se referenciar ali a partir da documentação. Às vezes a gente acaba perdendo muito tempo procurando ali uma resposta na internet, quando a documentação ali já traz alguns exemplos que já facilitam, além de ser mais confiável. E inclusive aqui todo o curso vai estar sendo baseado aqui pela documentação do Git, então se você não tiver muita familiaridade, não tiver costume de ler, eu sugiro ao final de cada aula você estar ali pegando aquele conteúdo e consultando a documentação e fazendo ali um resumo do que você entendeu. Que eu tenho certeza assim que dessa forma, aos poucos, você vai conseguir ir se familiarizando mais com cada um dos termos. E para a gente conhecer um pouquinho da história do Git, a gente vai retornar lá na apresentação. Trazendo aqui um breve histórico do Git, a história dele está ligado ali com o projeto do núcleo do Linux, que é um projeto open source, e ali ele começa a utilizar o BitKeeper, que é um sistema de controle de versão distribuído proprietário, que significa ali que ele não é de código aberto, ou seja, que ele pertence ali à empresa desenvolvedora. E aí, após alguns conflitos ali com a comunidade envolvendo engenharia reversa, o BitKeeper acaba rescindindo essa licença gratuita, o que leva ali ao Linus Torvalds, que é o criador do Linux e a sua equipe, a estarem criando sua própria ferramenta, que é aí então que surge o Git. Falando um pouquinho do fluxo básico do Git, ele funciona da seguinte maneira: se a gente quiser clonar ali o nosso repositório remoto, como a gente estava vendo ali sobre o sistema de controle de versão distribuído, a gente vai utilizar o comando git clone. E aí esse comando vai clonar o repositório Git existente para um novo diretório ali, uma pasta local. E aí vamos fazer de conta que você decidiu ali criar uma nova versão. Como é que você faz para salvar essa versão? Você vai utilizar ali o comando git commit, que ele vai gravar essas alterações no seu repositório. E aí para enviar essas alterações lá para o servidor remoto, antes de tudo, você tem que checar ali se o seu amigo já não acabou enviando também uma alteração. Então, para você atualizar ali o seu repositório a partir do repositório remoto, você vai utilizar o comando git pull. Esse comando vai puxar as alterações do repositório remoto para o repositório local. Ele busca ali e mescla com o arquivo ali que você está trabalhando. Daí, após isso, para você poder enviar, você vai utilizar o comando git push, que ele empurra as alterações ali do repositório local para o repositório remoto. Então, se seu amigo quiser fazer a mesma coisa, atualizar ali o repositório dele, com base ali no remoto, ele vai utilizar o comando git pull. E a partir disso ali, ele vai estar puxando as alterações do repositório remoto para o local. Claro que todo esse processo aqui acaba envolvendo outras coisas, mas de maneira bem simplista, é mais ou menos dessa forma que acontece. Pode acontecer também alguns conflitos, caso seu amigo já tivesse subido ali uma versão e quando você fosse ver, acabasse tendo conflito também com a versão que você está trabalhando. Isso são coisas que a gente vai ver ali na prática aos poucos. Até agora eu só quero que você se concentre ali nesses conceitos básicos, fixe bem eles, que na hora que a gente for colocar em prática vai ficar bem mais claro para você. Agora a gente vai conhecer um pouco o que é o GitHub, e apesar dele ter esse nome parecido lá com o Git, eles são ferramentas distintas. Enquanto o Git a gente aprendeu que é um sistema de controle de versão distribuído, o GitHub é uma plataforma de hospedagem de código para controle de versão com Git. Além disso, ele proporciona ali um ambiente colaborativo, já que você vai ter acesso ao código de diversos desenvolvedores e pode estar ali contribuindo neles. Além disso, ele possui uma comunidade ativa e é utilizado mundialmente. Ele tem como mascote esse bichinho aí que é meio polvo, meio humano e meio gato, que é chamado Octocat. Trazendo um breve histórico do GitHub, ele foi criado em 2008 por 4 desenvolvedores, sendo eles o Chris Wanstrath, o Jay Hyatt, o Tom Preston e o Scott Chacon. E aí, em 2018, a plataforma foi vítima de um dos maiores ataques de DDoS, que é um ataque de distribuído de negação de serviço. Esse ataque não está ligado ali a uma invasão em si, mas mais ali à sobrecarga daquele sistema. E aí, nesse mesmo ano, a plataforma foi comprada pela Microsoft por 7,5 bilhões de dólares. E você aí rindo do seu amigo quando sugeriu aquela ideia de aplicativo para deixar vocês milionários. Trazendo um pouquinho mais dessa diferença entre o Git e o GitHub, eu trouxe novamente aquele esqueminha que a gente viu nas aulas anteriores. E aqui o Git atua justamente nessa parte aqui do banco de versões, onde a gente vai estar fazendo todo o gerenciamento ali das versões do seu código.
Já o GitHub, eles configuram ele como o servidor que vai estar hospedando o seu código ali, o seu repositório remoto. Agora a gente vai acessar github.com para poder estar criando a nossa conta e explorando ali um pouquinho da interface inicial do GitHub. Já aqui na página inicial do GitHub, para a gente poder estar criando uma conta, a gente vai clicar nesse botão no canto superior direito em Sign Up. E aí ele vai abrir aqui essa página para a gente. Ele vai pedir primeiro aqui o nosso e-mail, depois uma senha, que ele vai pedir para você inserir o seu nome de usuário. Esse aqui é que vai ser exibido lá no seu perfil. Aqui ele pergunta se você quer receber atualizações ali dos produtos e anúncios. Vou botar aqui que sim. E aqui ele pede para verificar esse enigma para saber se você é uma pessoa de verdade. Ele quer saber aqui o quadrado que mostra dois objetos idênticos. Você clica, fazer a mesma coisa no próximo. E aí, feita a verificação, você vai clicar aqui em Create Account. Ele vai enviar o código para o seu e-mail e aí você vai colar esse código aqui. Feito isso, ele vai vir aqui para essa página e vai fazer algumas perguntas para você. Vou estar utilizando somente para mim e como estudante. Aqui, se você quer personalizar aqui sua experiência, você pode clicar aqui no que você tem interesse ou clicar aqui em Skip Personalização. E agora ele vai estar criando a nossa conta. Já aqui na página inicial, do lado esquerdo, a gente vai ter nossas atividades recentes, vai poder estar criando um repositório. Aqui, se você já tiver algum repositório, ele vai listar aqui desse lado. Para a gente poder estar olhando o nosso perfil, a gente vai aqui no canto superior direito, vai clicar nesse círculo aqui e vai aqui em Your Profile. Aqui ele já abriu o nosso perfil, você pode estar editando aqui, clicando aqui em Edit Profile. Aí você pode estar adicionando um nome, adicionando uma bio. Você pode colocar o link do seu site, sua conta de rede social, clicar aqui em salvar. Você também pode estar adicionando aqui um status, você pode inserir aqui um ícone que você quiser. E você também pode estar alterando aqui o seu avatar, é só clicar aqui em Change Your Avatar, que ele vai vir aqui para essa página, onde você pode fazer essas mesmas configurações que a gente viu lá no início. Você vai clicar em Edit e vai fazer o upload da foto. Aqui em Appearance, você também pode estar mudando aqui o tema do seu GitHub. Ele vem aqui como default esse tema de Uno. Você pode selecionar aqui outro tema caso você queira. Em Single Theme, vou escolher aqui. Outra coisa importante de destacar é a ativação da verificação de duas etapas. Eu estou aqui no blog do GitHub e desde 2022 ele vem anunciando que até o final de 2023 ia estar exigindo de todos os desenvolvedores que estiverem contribuindo em códigos no GitHub ativasse ali uma ou mais formas de autenticação de dois fatores. Agora a gente vai voltar lá para estar vendo como é que a gente pode estar realizando isso. De volta aqui na nossa página inicial do GitHub, para a gente poder estar ativando a verificação de duas etapas, a gente vai clicar ali no canto superior direito e vai selecionar aqui essa penúltima opção, Settings. Aqui em Settings, a gente vai vir aqui em Password e Authentication. E nessa aba aqui você tem a opção de mudar ali sua senha. E aqui embaixo tem para você ativar a verificação de duas etapas. A gente vai clicar nesse botão aqui verde, Enable Two-Factor Authentication. E aqui ele traz como opção você estar ativando a verificação ali de dois fatores com um aplicativo ali de autenticação. Eu sugiro você utilizar aqui o Microsoft Authentication. É só você baixar ali o aplicativo, você vai ler o QR Code e vai inserir ali o código de verificação. Você também pode estar ativando aqui essa verificação aqui pelo telefone, mas só que ela não está permitida para todos os países. E aí, feita a ativação, você vai estar ali salvando os códigos para recuperação da sua conta. Por enquanto é isso, nas próximas etapas a gente vai poder estar explorando ainda mais aqui o GitHub juntamente com o Git. Aguardo você lá! Nessa etapa, nós vamos instalar e configurar o Git e fazer a autenticação da nossa conta do GitHub. E para isso, eu vou começar acessando a página de downloads lá do Git. Já aqui na página de downloads do Git, ele nos dá as opções para estar baixando para Mac, Windows e Linux. Vou clicar nessa opção aqui para estar baixando para Windows.
E vou selecionar aqui essa primeira opção, para estar fazendo o download da última versão para o Windows 64 bits. Vou salvar aqui mesmo na minha área de trabalho. Vou esperar aqui ele fazer o download. E aí, feito o download, a gente vai dar 2 cliques para poder estar executando a instalação. E ele vai abrir aqui essa janela do instalador, mostrando aqui primeiro para a gente a licença do Git. Aí ele fala, você lê e se concordar, você continua. Vou clicar aqui em Next. Aqui ele está perguntando para a gente onde a gente deseja estar salvando aí essa instalação. Vou deixar o caminho padrão mesmo. Aqui ele está perguntando para a gente quais componentes a gente deseja instalar. Eu vou deixar essa opção como padrão também. Só certifique se essas opções Git Bash Here e Git Graphical User Interface Here estão habilitadas, que aí ele vai fazer uma integração com o Windows Explorer e vai criar atalhos ali para quando a gente quiser utilizar o Git. Vou clicar em Next. Aqui também vou deixar como padrão, Next. Em alguns momentos, o Git ele vai precisar utilizar um editor de texto, e é por isso que ele está perguntando aqui para a gente qual editor a gente deseja configurar aí como padrão para o Git poder utilizar. Eu vou deixar selecionado aqui o Vim mesmo, porque eu prefiro utilizar o editor padrão, e eu sugiro você fazer a mesma coisa. Mas não precisa se preocupar, porque se mais para frente você quiser alterar, tem como fazer isso indo nas configurações do Git. Vou clicar aqui em Next. Aqui ele quer saber qual nome a gente quer dar para a nossa branch inicial. Mais para frente, a gente vai ver que para a gente poder estar criando o nosso repositório no Git, a gente vai utilizar o comando git init. E aí, quando a gente executa esse comando, o Git automaticamente nos coloca ali dentro de uma branch padrão, que é ali uma ramificação do nosso projeto. E aí, futuramente, a gente vai ver que a gente pode criar várias branches, só que essa primeira que o Git cria é a branch principal. E aí, nessa janela, ele quer saber qual nome a gente quer configurar para essa branch padrão. Em repositórios mais antigos, você vai ver essa branch principal sendo chamada de master, só que atualmente esse nome vem caindo em desuso, e atualmente o GitHub ele nomeia essa branch aí principal como main. Aqui embaixo ele dá a opção de a gente substituir o nome de ramificações padrão para novos repositórios, mas vamos deixar marcada aqui essa primeira opção para o Git decidir, e aí mais para frente eu mostro também como a gente pode estar alterando isso. Vou clicar aqui em Next. Aqui nós vamos deixar como padrão também, para que a gente possa utilizar os comandos git fora do git bash. Vou clicar aqui em Next. Também vou deixar como padrão, Next, Next. Aqui deixa a primeira opção aqui para Windows, como padrão mesmo, Next. 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 Aqui também se deixa como Next. Agora é só clicar aqui para poder estar instalando. Ele vai efetuar aqui a instalação do Git. Aqui eu vou desmarcar essa opção aqui, porque eu não quero ver as notas. Vou clicar aqui em Finish. Pronto. Se você clicar aqui na barra de pesquisa e digitar Git, vai mostrar aqui já para você o Git e Git Bash. Se você clicar também com o botão direito aqui na área de trabalho ou numa pasta, vai mostrar aqui também essa opção que eu falei, que é integrado com o Windows Explorer, que é Git Graphical User Interface e Git Bash Here. Feito isso, já está instalado o Git, e aí a gente vai ver mais para frente como a gente pode estar configurando e autenticando também o GitHub. Eu tô aqui de volta na página de downloads do Git, e agora o que a gente vai ver é como tá instalando ele no Linux. A distro que eu vou utilizar para simplificar para vocês é o Ubuntu, e para a gente poder estar instalando, a gente vai primeiro rodar esse comando aqui para estar adicionando o PPA e baixar a versão mais estável aí do Git. Em seguida, a gente vai estar atualizando nossos pacotes e, por fim, a gente vai estar realizando a instalação. Agora a gente vai lá no terminal para estar vendo isso na prática. Aqui no terminal a gente vai começar adicionando o PPA, vou botar sudo para ter privilégio de administrador, add apt repository, PPA, dois pontos, git-core, barra PPA. Ele vai pedir aqui a senha, enter para continuar, e aí ele vai estar baixando aqui pra gente. Vou limpar aqui. Agora a gente vai atualizar os pacotes, pt update. Feito isso, ele já atualizou pra gente. Vou limpar aqui novamente. Agora vamos instalar o Git. S para continuar. Feito isso, ele já instalou.
Eu vou limpar aqui. Se a gente utilizar o comando git-version, git-version, ele vai retornar aqui pra gente a versão do nosso git que a gente instalou. E aí, feito isso, já tá tudo ok, já tá instalado aqui na nossa máquina. Agora que a gente já tem o Git instalado, vamos fazer algumas configurações iniciais para deixar nosso ambiente preparado. Eu vou começar abrindo aqui o Git Bash. Para isso, eu vou vir aqui nessa pasta, e vou clicar aqui no botão direito e abrir aqui através do atalho Git Bash Here. Eu vou maximizar aqui a janela e apertar Ctrl+, para melhorar aqui nossa visualização. Bom, com o Git Bash aberto, a primeira coisa que ele mostra aqui pra gente é o nome de usuário, seguido aqui do nome do seu computador. Em seguida tem aqui o nome do compilador. Eu não vou entrar muito nisso, porque vai acabar tirando o foco do escopo aqui do curso, e também não faz diferença, não tem problema também se você não souber o que é. E aí, em seguida, aqui a gente tem o endereço aqui do diretório que a gente se encontra. Se a gente voltar aqui na nossa pasta e clicar aqui em cima, você pode perceber que o mesmo endereço que está aqui é o que aparece lá no terminal. A gente também pode estar alterando aqui o tema do nosso Git Bash. É só clicar com o botão direito e vir aqui em Options. Aqui em Looks, que ele já vem aqui habilitado, você pode estar selecionando, né, o tema que você deseja. Vou colocar aqui e eu vou clicar aqui em Save. Aqui embaixo a gente tem esse cifrão onde a gente vai estar digitando os comandos. Eu vou começar digitando aqui git config. E ele vai mostrar aqui pra gente informações a respeito aqui dessa ferramenta. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas é importante você saber que o Git config, ele permite a gente visualizar e definir ali variáveis de configuração do nosso Git. E essas variáveis, elas ficam armazenadas principalmente aqui em 3 lugares. O Git Global, que é referente ali às configurações no usuário, que a gente se encontra no momento que a gente vê aqui em cima. O System, que é referente ali às configurações do sistema como um todo, ali que abriga todos os usuários, né? Nesse caso aqui, o nosso sistema Windows. E o Local, que é referente ali à configuração de um repositório específico ali que você se encontra, né? O repositório que a gente viu é o local onde a gente vai estar armazenando ali, guardando o nosso projeto. Eu vou apertar Ctrl L para poder estar limpando aqui o terminal. Agora a gente vai estar definindo aqui o nosso nome e o nosso e-mail aqui do Git. Mas antes disso, eu quero ver se você já está compreendendo. Como a gente quer inserir o mesmo nome e o mesmo e-mail para todos os repositórios que a gente vai criar aqui no nosso usuário, você acha que a gente devia armazenar isso aonde? No Global, no Local ou no System? Se você respondeu Global, você acertou. Como a gente quer aqui que todos os repositórios, quando a gente for comentar, fiquem com o mesmo nome ali, o mesmo e-mail, faz sentido que a gente armazene isso no Global, já que ele é responsável por essas configurações do usuário. E para a gente poder estar fazendo isso, a gente vai começar utilizando o comando git config. Em seguida, vamos passar aqui o local, que nesse caso é Global. Depois a gente vai escrever aqui user.name, para estar definindo o nome. E aí vai aqui abrir aspas. Você pode estar colocando lá seu nome, sobrenome, aqui, por exemplo. Mas aqui a exemplo, eu só vou colocar o nome lá que eu tinha colocado no GitHub mesmo. Em seguida, a gente vai estar inserindo aqui o nosso e-mail. A gente vai botar o comando git config novamente, o local que é global, e do user, o que a gente vai configurar agora é o e-mail. Então, deixa eu botar aqui ponto e-mail. Agora a gente vai escrever aqui o nosso e-mail. Como ele não retornou nada, já configurou tudo certinho. Mas caso você queira confirmar aí o valor que está configurado aí para essa variável de configuração, é só a gente utilizar o comando de novo, git config, bota aqui user.name, e ele vai retornar aqui pra gente. A gente pode colocar aqui também git config, user.email, e ele retorna aqui o e-mail que a gente configurou. Esse nome que a gente está configurando aqui, ele vai ficar em commits que a gente fizer futuramente. Se você fizer algum commit e aí depois você alterar esse nome, ele não vai ser alterado ali nos commits antigos, somente ali nos que você fizer posteriormente ali essa troca. Agora eu vou apertar Ctrl L novamente para estar limpando aqui, e a gente vai ver outra configuração que a gente pode estar fazendo, que é em relação àquela branch padrão que a gente viu na instalação. Se a gente digitar git config init.defaultBranch, ele vai retornar aqui o nome da nossa branch padrão que está configurada aqui nas configurações do Git. Para a gente poder estar alterando, a gente vai utilizar essa mesma configuração. Para não ter que digitar de novo, eu vou clicar na seta do teclado, seta para cima, que ele vai pegar isso que eu digitei anteriormente. E aí, logo após, eu vou escrever ali o nome que eu quero dar para essa minha branch padrão. Nesse caso aqui, eu vou colocar main. E antes disso, é bom a gente setar, depois do git config, que a gente quer fazer essa alteração globalmente. Agora eu vou dar Enter, e aí ele já fez essa alteração aqui para mim. Se a gente clicar em git config, voltar lá naquele git config, ele já retorna aqui que já foi alterado aqui para mim. Além disso, você também pode estar alterando o editor que você vai utilizar. Eu vou abrir aqui na documentação. Se a gente vir aqui na página inicial do Git, clicar aqui em Documentation, você vem aqui nas referências, tem aqui Config, onde você pode estar vendo um pouquinho mais sobre esse Git Config. Você pode vir aqui também em Book, vir aqui em First Time Git Setup, que ele vai estar falando aqui, isso que eu falei, em relação aos lugares onde fica armazenado essas variáveis. Aqui, ele mostra aqui pra gente que a gente pode utilizar esse comando aqui, git config, list, que vai listar todas as configurações que a gente tem. Esse shell orange, ele vai mostrar ali pra gente o caminho ali onde está armazenado aquela variável. Se a gente vir aqui, novamente no terminal, eu vou digitar aqui git config, vou botar aqui esse traço global antes, e o traço list, que ele vai retornar aqui para mim todas as minhas configurações globais. Se eu colocasse somente aqui o list sem esse global, ele ia mostrar todas, incluindo global, system e a local. E as demais também. Então, eu vou clicar aqui em Enter, e aí ele já mostrou aqui pra gente, que a gente configurou aqui o nosso e-mail, e o nosso nome de usuário, e a nossa branch padrão. Você pode vir aqui na documentação e explorar mais as outras alterações que você pode estar fazendo aqui sobre o editor, se você quiser alterar também. Você pode vir aqui na barra de pesquisa, digitar git config, que aqui ele também traz mais informações a respeito aqui das configurações.
Bom, por enquanto é isso. Se você quiser estar explorando mais configurações que você pode fazer, é só ir consultando na documentação. Mas para o que a gente vai precisar, essas configurações ali já vão atender bem. Com as configurações que a gente fez até o momento aqui no Git, a gente já pode estar realizando o versionamento de código de maneira local, que é aqui na nossa máquina. É importante você saber que o Git ele não depende de plataformas como o GitHub para poder estar fazendo esse versionamento. Só que aqui no nosso caso, a gente vai querer estar conectando com a nossa conta lá do GitHub para que a gente possa pegar esses repositórios locais e estar armazenando eles também de maneira remota. E isso se deve tanto para facilitar ali o acesso a esse repositório, quanto caso você queira estar compartilhando ali com outras pessoas ou possibilitando também a colaboração por parte delas, você ter esse repositório hospedado lá no GitHub vai estar facilitando esse processo. E aí, antes, essa autenticação ali da sua conta do GitHub no Git, ela era feita utilizando o seu nome de usuário e a sua senha do GitHub. Só que atualmente o GitHub deixou de aceitar esse processo de autenticação, e pra gente entender um pouco sobre isso, eu vou acessar lá o blog do GitHub. Aqui no blog do GitHub, a gente pode ver que desde 2021 ele deixou de aceitar ali o uso de senhas como forma de autenticação de operações Git. E isso se deve principalmente por motivos de segurança, para dificultar ali caso o invasor queira pegar essa sua senha que você usa em todos os sites desde seus 12 anos para poder estar autenticando ali a sua conta do GitHub. E aí, dessa forma, ele exige ali o uso de tokens ou de chaves SSH para poder estar autenticando. E aqui no blog ele fala um pouquinho dos benefícios do uso aí do token, ele fala que o fato dele ser exclusivo, porque eles são específicos do GitHub, então eles podem ser gerados ali por uso ou por dispositivo. Ele fala também que eles são revogáveis, porque eles podem ser revogados ali individualmente, sem a necessidade ali de você ter que estar atualizando credenciais que não foram afetadas. Além disso, ele é limitado, porque você pode fazer ali um escopo limitado, limitar ali permissões de acesso da pessoa que vai estar utilizando aquele token. Além disso, ele é aleatório, o que significa que ele não está sujeito a tentativas ali de força bruta de poder estar tentando adivinhar ali o seu token. E pra gente ver um pouco mais como tá realizando esse processo de autenticação, a gente vai acessar a nossa conta lá do GitHub. Já que na nossa conta do GitHub, eu vou estar criando um repositório privado pra gente poder estar entendendo como é que funciona um processo que exige ali do usuário uma autenticação. Para isso, eu vou clicar aqui nesse mais e vou vir aqui em New Repository. E ele vai abrir aqui essa página. Na nossa aula ali sobre repositórios, a gente vai entender de maneira mais detalhada aqui o que é cada uma dessas coisas, mas a princípio, eu só quero que você repita aqui esse processo pra gente poder estar vendo como a gente faz essa parte da autenticação, e aí mais pra frente a gente vai entrar mais em detalhes nessa questão da criação de repositórios. Então aqui em Create a New Repository, a gente vai estar inserindo aqui um nome, pode botar o nome que você quiser aí, inserir. Aqui a descrição opcional, e eu só quero que você marque aqui o repositório como privado. E você vai clicar aqui também nessa opção, deixar marcado para adicionar um README. Feito isso, eu coloco aqui o nome, deixou privado e deixou marcado aqui o README, a gente vai clicar aqui embaixo em Create Repository. E aí, criado o repositório, o que a gente vai fazer é simular ali uma tentativa de clonar esse repositório privado sem estar autenticado. Para isso, a gente vai clicar aqui em Code, vai deixar essa opção aqui HTTPS e vai copiar essa URL. E aí a gente vai lá no nosso Git Bash, e aqui no Git Bash a gente vai escrever aquele comando que a gente já aprendeu anteriormente, que é o git clone. Aí depois de escrever aqui o git clone, a gente vai colar essa URL que a gente copiou lá do GitHub e vai dar Enter. Nisso, perceba que ele já pediu aqui o nome de usuário. Vou clicar aqui em cancelar e ele vai mostrar aqui que deu um erro e tá pedindo aqui pra mim o meu nome de usuário. Eu vou escrever aqui o meu nome de usuário lá do GitHub e aí ele vai pedir aqui agora a minha senha. Eu vou digitar aqui a senha lá do GitHub pra você ver ali que vai dar um erro. E aí, pra mim, ele retorna aqui esse erro porque eu tentei utilizar essa forma de autenticação que eu falei anteriormente. E ele me sinaliza aqui que foi removido esse suporte desde 2021. Então, pra gente realizar essa autenticação, a gente vai precisar criar um token lá na nossa conta do GitHub. Aqui na nossa conta do GitHub, pra gente poder estar gerando um token, a gente vai clicar ali no canto superior direito, onde tem a nossa foto, e vai vir aqui em Settings. E aqui a gente vai descer e vai clicar aqui nessa última opção, que é Develop Settings. Aqui a gente vai selecionar Personal Access Tokens e vai clicar nessa última opção aqui, que é Tokens Classic. Já aqui, a gente vai estar criando aqui um novo token, eu vou clicar nessa opção Generate New Token e vou selecionar essa última opção aqui, Generate New Token Classic. Ele vai pedir aqui a sua senha do GitHub. Depois de inserir a senha, ele vai nos direcionar para essa página aqui, que é onde a gente vai estar inserindo as configurações referentes ao token que a gente deseja gerar. Aqui em Note, a gente vai colocar um nome descrevendo para que serve esse token que a gente está gerando. Aqui embaixo, a gente pode também estar inserindo um tempo ali para a expiração desse token, e aí, passado esse tempo, será necessário gerar um novo token. Eu vou deixar aqui 30 dias mesmo. Aqui em Scope é o que a gente viu lá em relação aos benefícios do uso do token, que a gente pode estar limitando ali o escopo. Eu vou selecionar aqui esse primeiro de repositórios, e aí você pode selecionar aqui de acordo com as permissões que você quer que esse token tenha. Feito isso, a gente vai clicar aqui em Generate Token, e aí feito isso, ele vai estar gerando aqui o código da gente de acesso ao nosso token, que a gente vai utilizar lá no lugar de colocar a senha. Agora, sobre essa parte aqui, é bom a gente ter atenção que quando a gente sair dessa página, a gente não vai ter mais acesso a esse código aqui que ele gerou. E isso acontece por motivo de segurança. Logo, não faz sentido a gente também estar guardando esse código, já que o objetivo dele é a gente utilizar nesse momento que foi gerado. E aí a gente vai voltar lá no Git Bash. Eu limpei aqui o terminal e vou estar tentando clonar novamente aquele repositório. Git clone. Vou colar aqui a URL, dar Enter. Ele vai pedir aqui o nome de usuário. Bota aqui o nome do usuário do GitHub. Agora ele pediu aqui a senha, que é o token que a gente copiou lá do GitHub. Vou colar aqui e vou dar Enter.
Feito isso aqui, ele já vai ter clonado o repositório. Se a gente for aqui na pasta, vai ver que ele já aqui clonou aqui pra gente. E aí, como eu falei anteriormente, para não estar salvando esse token por motivo de segurança, para toda vez que você precisar fazer um clone ou algum outro processo que necessite de autenticação, para todo momento você não tem que estar gerando um novo token, a gente pode estar salvando essas credenciais aqui na nossa máquina. Para isso, existem duas opções. Primeiro, a gente vai digitar aqui git config, credential, helper, e aqui você tem duas opções. Se você compartilha sua máquina com outra pessoa e não deseja ali que essa credencial fique salva, você pode deixar salvo temporariamente, colocando cache. Mas se você quiser deixar salvo permanentemente, só você que utiliza, a gente vai colocar aqui Store. Aqui eu vou voltar novamente para poder estar sinalizando que eu quero que ele faça essa configuração aqui globalmente. Pronto, eu vou dar Enter agora. E aí, feito isso, a gente vai tentar clonar novamente. Ele vai pedir a nossa senha e a gente vai estar configurando. Vou clicar com a seta aqui, dá Enter. Ele pediu novamente aqui o nome de usuário, eu vou digitar. Agora pediu aqui o token, vou colar, vou dar Enter. Aí aqui ele já clonou aqui o repositório. Eu vou estar apagando ele e vou pedir aqui para ele fazer esse clone de novo para a gente confirmar se ele vai estar pedindo novamente a nossa autenticação. Vou subir ali para botar novamente aqui o comando do git clone, vou dar Enter. E aí perceba que ele já clonou aqui pra gente sem estar pedindo novamente as nossas credenciais. Pra gente visualizar todos os tokens que a gente criou, a gente vai clicar novamente ali na foto, no canto superior direito, vai vir em Settings. E a gente vai descer na última opção lá, Develop Settings. Em Personal Assets, no mesmo lugar onde foi para gerar o token, a gente vai clicar aqui em Tokens Classic, e aqui ele já vai mostrar pra gente o token que a gente gerou, falando aqui também quando é que ele expira. Aí, se você quiser, você pode clicar aqui para estar deletando. Para gerar outro, é só você clicar aqui em Generate New Token e seguir ali aquele mesmo processo. Com tudo que a gente fez até o momento, a gente já estabeleceu aí a nossa autenticação via token para poder estar realizando operações Git na nossa conta do GitHub. Agora, para finalizar, eu quero mostrar um pouco para você a respeito do armazenamento de credenciais, que foi o que a gente fez anteriormente, para não precisar ali a todo momento estar digitando o nome de usuário e o token. E para isso, eu abri aqui na documentação do Git, onde ele fala a respeito desse armazenamento de credenciais. Ele cita aqui pra gente essa questão dos protocolos HTTP, que toda conexão ele necessita ali de ser informado o nome de usuário e a senha. Aqui ele também informa que a gente pode estar utilizando dos métodos para estar definindo aí o valor de configuração do Git, que foi o que a gente fez anteriormente com esse credential.helper, que a gente indicou ali cache ou store. E sobre essa parte aqui, eu esqueci de destacar que anteriormente no meu terminal ele estava indicando aquele erro lá, fatal credential cache unavailable no Unix socket support. Provavelmente esse erro aí não aconteceu no seu, porque no meu ele aconteceu porque antes essa minha credential estava configurada como cache. E aí, como eu utilizo aqui o Windows, ele não oferece suporte. E aí, para você conferir aí qual helper você configurou, a gente vai fazer aquele mesmo processo que a gente fez na aula de configuração do Git, para conferir ali o nome de usuário e e-mail que a gente tinha configurado. Para isso, eu vou voltar aqui no Git Bash. E aqui no Git Bash é bem simples, é tudo que a gente já viu anteriormente. A gente vai botar aqui o git config, o traço global para indicar ali o local de armazenamento da variável, que nesse caso aqui é o do usuário. E em seguida aqui a gente vai passar a variável de configuração que a gente quer ver o valor. Escrevo aqui credential, auxiliar aqui helper. E aí ele vai me retornar para mim o valor que eu tinha definido antes, nesse caso aqui store, que foi o que a gente tinha feito anteriormente. E aí caso você queira alterar esse valor, é aquele mesmo processo, utiliza esse mesmo comando e aí em seguida define ali cache ou store. Agora, a título de curiosidade, caso você queira saber em qual lugar do computador que o Git ele armazena essas configurações aí que a gente definiu, a gente pode conferir também aqui dentro do Git Bash. Para isso aqui eu vou dar Ctrl L só para estar limpando o terminal, para melhorar aqui a nossa visualização. E aí eu vou começar inserindo novamente esse git config. Vou indicar aqui o local. E agora a gente vai utilizar aquele shell origin que a gente viu na documentação do Git, que eu falei que ele serve ali para mostrar o caminho ali onde está armazenado. Vou dar aqui /shell origin. E aqui a gente vai estar indicando aqui a variável de configuração. Credential.help. E aqui ele já mostrou pra gente onde é que essa configuração que a gente tinha definido aqui como store está armazenada. Que é aqui no nosso disco local, na pasta user e aqui dentro da pasta do usuário. Aqui meu nome tá diferente desse nome de usuário aqui, porque a minha pasta tá com outro nome. Mas é provável que no seu aí possa estar o mesmo nome. E aí ele tá dentro aqui desse arquivo git config. Se a gente for abrir lá essa pasta aqui no Windows, a gente vai ver aqui, ó, que nesse mesmo caminho aqui que ele indicou, a gente tem aqui esse arquivo git config. E se a gente quiser ver o que é que tem dentro aqui dele, a gente pode tanto abrir ali com o editor de texto ou com o próprio bloco de notas, ou vir a partir aqui do terminal mesmo. Para isso, a gente não precisa nem ir até dar um git bash aqui dentro ou ir até esse caminho. Até porque, se vocês forem reparar aqui, como eu falei anteriormente, ele define aqui o caminho que a gente tá. E esse tio aqui, ele é um alias, que é tipo um apelido ali que ele dá justamente para esse caminho, que é a home aqui do nosso usuário. Então, eu posso escrever aqui mesmo. Vou botar aqui cat, que é para ele poder estar exibindo pra gente o conteúdo daquele arquivo. E vou falar aqui o nome do arquivo, git config. Perceba que eu tô fazendo isso aqui porque eu já tô dentro dessa pasta. É a mesma coisa de ter chegado aqui e dado o git bash aqui dentro. Perceba que ele mostra aqui pra gente esse tio. E aí eu vou dar enter aqui. E ele já mostrou aqui pra gente os valores que a gente tinha configurado antes, que foi aqui o e-mail, o nome, a branch padrão e aqui esse helper, né, que a gente definiu como store. Observe também que nesse mesmo arquivo a gente também tem essa credential aqui armazenada, que é justamente aquele token que a gente pediu para armazenar. Se eu digitar aqui cat e botar aqui esse git-credentials, e aí já retornou pra mim aquele token que a gente tinha pedido pra ele salvar anteriormente. E aí, reforçando aquilo que eu falei, se a sua máquina é só você que utiliza, não tem problema caso você queira deixar salvo, ou você pode também estar armazenando isso temporariamente, ou realmente gerando ali um token pra quando você quiser utilizar. Mas basicamente o que você precisa saber é isso. Eu mostrei aqui apenas a título de curiosidade, caso você queira ver aí onde é que o Git está salvando essas alterações. Agora eu queria destacar algo, caso você já tenha configurado o Git antes na sua máquina, já tenha feito essa autenticação com o GitHub, quando ainda era lá com o nome de usuário e a senha. Caso você tenha seguido todo esse processo aqui da aula e chegou naquela parte de clonar e tenha clonado direto sem estar solicitando ali o nome de usuário e o token, é provável ali que você já esteja com essas credenciais que você fez, que você autenticou anteriormente, salvas na sua máquina. Então, para você fazer esse processo ali de inserir o token, você precisa remover essas credenciais
aí do seu sistema. No caso do Windows, você pode vir aqui na barra de pesquisa e pesquisar aqui credenciais do Windows, e aí você vai lá e remove essa credencial referente ao do GitHub. E aí, feito isso, você já pode estar fazendo todo esse processo que a gente fez aqui. E de maneira geral, basicamente é isso. Como eu falei antes, se ao final de cada aula é interessante você ali estar fazendo um resumo e conferindo ali os termos na documentação. Não precisa ter medo de errar, como a gente viu anteriormente, quando acontece algum problema, o Git retorna ali informando pra gente. Então, se você tiver alguma dúvida, é só você pegar aquele trecho e pesquisar, ou conferir aquele termo ali na documentação, que eu tenho certeza que aos poucos você vai conseguir ir compreendendo melhor e tornando esse processo mais leve. Outra forma de estarmos autenticando operações Git na nossa conta do GitHub é com o uso de chaves SSH. Esse SSH ou SSH é a sigla para Secure Shell, que de maneira simplista é um protocolo de rede que possibilita ali que o seu computador local e o servidor remoto, que no nosso caso aqui vai ser o GitHub, eles se conectem de forma segura e criptografada por meio da internet. E para a gente entender melhor sobre isso, eu estou aqui com o GitHub aberto e a gente vai lá na página de adição de chaves SSH. Para isso a gente vai vir aqui no canto superior direito, onde tem a foto, e vai clicar aqui nessa opção Settings. Já do lado esquerdo, onde tem aqui Access, a gente vai vir nessa opção SSH and GPG Keys. Com a página aqui aberta em chaves SSH, se você olhar aqui embaixo, tem um link para um guia na documentação falando ali como está gerando essas chaves. Eu vou estar clicando aqui para abrir ele. E aqui ele traz alguns tópicos a respeito disso, caso você queira ler mais, mas eu já vou começar clicando aqui nessa opção verificar se há chaves SSH. Bom, esse protocolo, ele trabalha com um par de chaves, onde a gente tem uma chave pública e uma chave privada. E aí, ao se conectar por meio do SSH, você se autentica utilizando esse arquivo da chave privada que fica presente no seu computador. Essa chave privada, ela equivale ali a uma senha, então você não vai expor ela. O que a gente vai utilizar para estar inserindo no GitHub vai ser a chave pública. E aí a gente vai começar agora verificando se há uma chave aqui na nossa máquina. Para isso eu vou seguir aqui a documentação mesmo do GitHub, para você ver que não é coisa de outro mundo e que dá para seguir direitinho aqui com esse guia documentado. Aqui ele já traz opções para Mac, Windows e Linux, mas o processo é basicamente o mesmo para todos eles. Vamos começar aqui, ele fala para a gente abrir o Git Bash. Eu vou dividir aqui a tela. Em seguida ele manda a gente inserir esse comando para ver se existem chaves aqui na nossa máquina. Por padrão, elas ficam localizadas no diretório home do usuário, que é aquele mesmo diretório que a gente viu lá na aula sobre tokens, onde fica ali o git config e o git credentials. Ele fica ali dentro de um diretório chamado .ssh. Esse ponto aqui significa ali que é uma pasta oculta. E aí, se você já tem familiaridade com o terminal, você vai entender que esse ls aqui que ele manda a gente utilizar é para listar os arquivos. Esse traço L ou traço A, ele serve ali para que ele exiba todos os arquivos e passe eles incluindo ali os ocultos, que são esses aí que começam com um ponto. Depois ele passa ali um endereço aí do diretório, que é esse tio que a gente viu lá, que é um alias, um apelido ali para esse diretório home do usuário, seguido ali do diretório que é .ssh. Eu vou dar Enter aqui agora. E aí ele retornou para mim que não existe arquivo ou diretório. Então isso significa que a gente não tem aqui as chaves SSH na nossa máquina. Caso no seu apareça, é provavelmente que ele vai ser listado como uma dessas formas aqui. ID, underline, seguido aqui desse nome que é referente ali ao algoritmo de criptografia. E esse final aqui, .pub, se refere ali à chave pública. No nosso caso, como a gente não tem aqui as chaves SSH, a gente vai seguir ali os próximos passos para poder estar gerando esse par de chaves. Para isso eu vim aqui na documentação mesmo e vim aqui em gerar nova chave SSH. E aí ele já abre essa página aqui pra gente, trazendo também a opção para Mac, Windows e Linux. Vou começar aqui limpando o terminal para melhorar a nossa visualização. E aí vou descer aqui em gerar uma nova chave SSH. Depois de abrir o Git Bash, ele fala aqui pra gente colar o texto abaixo, substituindo o endereço de e-mail pelo nosso do GitHub. E aí, a princípio, pode parecer que ele tá te xingando todo, mas eu vou explicar aqui passo a passo o que significa cada parte desse comando. Bom, sempre que você vê esse cifrão aqui no começo, ele vai estar indicando ali o início de um novo comando, como a gente já tem aqui no Git Bash. Em seguida, ele manda a gente inserir esse ssh-kgen. Esse comando aí, ele é responsável por estar gerando as nossas chaves. Ele que vai estar gerando ali o arquivo da chave e o algoritmo ali responsável pela criptografia, que é o que a gente vai estar especificando agora. Vou passar o traço T e vou estar indicando ali o tipo de algoritmo ali que a gente vai utilizar. Nesse caso, a gente vai colocar esse ED25519, que é uma alternativa mais nova em relação a esse RSA que ele mostra aqui embaixo. Em seguida, a gente vai estar passando ali esse traço C, que é para estar adicionando ali um comentário que vai identificar qual a finalidade, mas no nosso caso aqui, qual é o seu proprietário dessa chave. E aí, em seguida, a gente vai passar o nosso endereço de e-mail lá do GitHub. Depois disso, de inserir aqui o nosso e-mail, a gente vai dar Enter aqui para ele poder estar gerando aí pra gente a nossa chave. E aqui ele está gerando para mim e está pedindo ali para eu inserir um lugar para estar salvando essa chave, como ele informa aqui embaixo. Como a gente vai deixar o local padrão, e eu sugiro também você fazer o mesmo, é só dar Enter. Em seguida, ele está pedindo aqui uma passphrase, que é tipo uma senha ali, uma frase secreta para você utilizar como senha. Vou botar aqui uma. E aí ele já gerou aqui pra gente essa chave pública e privada. Agora o que nós vamos fazer é pegar a nossa chave privada e adicionar ela ao SSH agente, como informa aqui no guia. Lembra que eu falei anteriormente que essa chave privada ela equivale ali a uma senha? Então, o que a gente vai fazer agora é adicionar ela ao SSH agente justamente para estar armazenando ela de maneira segura. Para isso eu vou apertar Ctrl L aqui para estar limpando o terminal e melhorar a nossa visualização. E aí, feito isso, a gente vai estar seguindo aqui os passos para poder estar executando o nosso SSH agente. Para isso, a gente vai inserir aqui esse comando. Vou digitar aqui eval, que é um comando interno do bash. E em seguida, eu vou aqui abrir aspas, botar esse cifrão. Abrir parênteses, SSH-agente. Depois traço S, fecha parênteses e fecha aspas. Feito isso, eu vou dar Enter. E aqui ele já inicializou, já startou aqui o nosso SSH agente.
Agora o que nós vamos fazer é adicionar nossa chave privada ao SSH agente, utilizando aqui o comando ssh-add. Agora eu vou passar aqui o endereço de onde está a nossa chave privada. id_ed25. Pronto. Dei Enter. Agora ele está pedindo aqui a minha passphrase. Feito isso, ele já adicionou a nossa chave privada ao SSH agente. Agora o próximo passo é estar adicionando a nossa chave pública à conta do GitHub. E para isso, a gente vai voltar lá naquela página de adição ali de chaves SSH. De volta aqui ao GitHub, na página ali de chaves SSH, que a gente acessou clicando na imagem, vindo em Settings e clicando aqui em SSH Individual Keys. Agora a gente vai clicar nesse botão New SSH Key para ele poder estar nos redirecionando para essa página aqui de adição de chave. Primeiro ele pede pra gente um título, e aí você coloca ali um título que descreva ali a máquina de onde você girou a chave. Opa. Vou botar desktop Windows, por exemplo. Em seguida ele pergunta o tipo de chave, e ele dá aqui duas opções, de autenticação ou assinatura. No nosso caso aqui vai ser uma chave de autenticação. Essa de assinatura eu abri aqui para vocês verem, é referente à assinatura de commits, aparece aqui verificado, então você pode estar configurando aí uma chave SSH para poder estar verificando ali a assinatura dos seus commits. Mas no nosso caso aqui vai ser mesmo para autenticação. Agora a gente vai colar aqui a nossa chave pública. Para isso eu vou voltar aqui no Git Bash, e aí a gente vai lá no diretório onde está armazenado as nossas chaves. Lembra que era no .ssh, que fica lá no home do nosso usuário? Para isso eu vou utilizar aqui o comando cd, que é change directory, que é para estar trocando ali de diretório. Vou utilizar aqui o nosso ls. Na verdade eu nem precisaria usar dele, porque eu já estou aqui dentro, né? Mas caso você esteja em outro diretório, eu vou já passar o comando dessa forma. E aí aqui a gente vai passar o nosso diretório ali onde fica as chaves, .ssh. Feito isso, a gente já está aqui dentro, a gente vai passar o ls para ele listar. E a gente já vê aqui as nossas chaves. A primeira aqui é a nossa chave privada, e a segunda aqui é a nossa chave pública. O que a gente quer ver é o conteúdo da pública, que é o que a gente vai estar inserindo no nosso GitHub. E aí, para isso, a gente vai utilizar aquele comando que a gente utilizou lá na aula de token, que é para exibir ali o conteúdo do nosso arquivo onde estava o token, que é aquele comando cat. Em seguida, a gente vai passar aqui o nome da chave pública, né? Que é esse aqui, .pub. Feito isso, ele já exibiu aqui pra gente o conteúdo da nossa chave. Eu vou dar 2 cliques aqui e vou estar copiando. E aí, a gente vai estar colando aqui essa chave. Feito isso, a gente vai clicar nesse botão para adicionar a chave. E aí ele vai pedir para você autenticar, se tiver feito a autenticação de 2 fatores, ou então para colocar ali sua senha. Feito isso, ele já adicionou aqui para a gente a chave. Agora vamos conferir se está tudo ok, tentando clonar novamente aquele repositório privado, só que dessa vez via SSH. Para a gente voltar lá, vamos clicar aqui na imagem, vir em Your Repositories. Aqui a gente vai selecionar o repositório e vir novamente em Code. Diferente do que a gente fez com o token, que a gente veio em HTTPS, que é o mesmo link aqui da URL do nosso repositório, a gente vai vir aqui dessa vez em SSH. Vamos estar copiando aqui, e é isso que a gente vai utilizar para estar clonando lá no Git Bash. Voltando aqui no Git Bash, eu já estou dentro aqui do diretório onde eu quero estar clonando. Eu vou digitar aqui o comando git clone e vou colar aqui. Em seguida eu vou dar Enter para ele clonar. Aqui, como é a primeira vez que a gente está acessando, ele está perguntando aqui por motivos de segurança, né, se a gente deseja continuar, se conectar. Vou botar aqui yes. Opa. E aí agora ele está pedindo lá aquela senha, a frase que a gente adicionou. Vou inserir aqui. Não está aparecendo nada porque ele não exibe mesmo por motivos de segurança. Feito isso, ele já clonou aqui pra gente. Se a gente vir lá no diretório, já vai aparecer aqui pra gente o clone lá do repositório. E aí, feito isso, a gente já estabeleceu a nossa conexão. Aí, nas próximas etapas, a gente vai estar vendo ali como a gente vai estar trabalhando com os repositórios. Nessa etapa, nós vamos dar os nossos primeiros passos com o Git e GitHub, colocando em prática ali os conceitos que nós vimos até o momento. E para começar, a gente vai ver como está criando e clonando repositórios. Caso você já saiba como clonar e criar repositórios locais e remotos, fica aqui que a gente vai ver um pouquinho além ali do Git init e do Git clone. Caso você ainda esteja caminhando aí para estar compreendendo esses processos, aí que você tem que ficar mesmo, que a gente vai estar vendo aí passo a passo. Bom, falando sobre a criação de repositórios locais, existem 2 formas de a gente estar obtendo ali um repositório Git na nossa máquina. O primeiro é transformando um diretório local, uma pasta que a gente tem no computador que não esteja sob controle de versão, num repositório Git, utilizando ali o comando git init. E a segunda é clonando um repositório existente, que foi o que a gente fez anteriormente usando ali o comando git clone. E aí a gente vai começar vendo aí um pouco sobre esse primeiro ponto. Eu tô aqui com o Git Bash aberto dentro dessa pasta de IO Git GitHub, e aí eu vou estar fazendo as coisas aqui pelo terminal por questão de praticidade, mas deixei também aqui do lado aberto esse mesmo diretório aqui de IO Git GitHub, para caso você tenha dificuldade de conseguir ir relacionando o que a gente está fazendo aqui no terminal com o que é exibido aqui na interface. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma pasta que a gente deseja ali transformar no repositório Git. Para isso eu vou utilizar aqui no terminal o comando mkdir
Esse comando aqui, que é make directory, para estar criando um diretório, ele é um comando básico do terminal, assim como aquele change directory, como o cat, diferente ali do git init e do git clone, que são comandos do git. Em seguida, eu vou passar aqui o nome da pasta, repo local, por exemplo, e aí ele já criou pra gente aqui esse diretório. Eu vou abrir aqui, e aqui no terminal eu vou entrar dentro dessa pasta também, para isso eu vou utilizar o CD, botar R e vou apertar Tab, que ele já completa pra mim. Pronto, já tô dentro aqui dessa mesma pasta também. Vou apertar Ctrl L para estar limpando o terminal, e aí agora a gente vai transformar ela no repositório Git, utilizando o comando git init. Feito isso, ele já retornou para mim que já inicializou um repositório Git, aqui em DIO Git GitHub, no repo local, dentro aqui desse diretório.git. E aí, feito isso, a gente já tem o nosso repositório aqui criado localmente. Se a gente mudar para dentro desse diretório, eu vou utilizar aqui ct.git, perceba que aqui ele já mostra que é um diretório Git. Aqui em cima tá esse main, que é o nome ali da branch, que a gente viu lá na aula sobre a instalação, que a gente escolhia ali o nome da branch inicial, e ali nas configurações a gente mudou de master para main. É a primeira branch ali que o Git cria quando a gente dá esse git init. E aí aqui ele já mudou porque a gente tá dentro aqui do diretório Git. Se eu der um ls para listar o que a gente tem aqui, a gente vê aqui todo esse conteúdo que tá aqui dentro. E aí você pode olhar aqui do lado, mas ali na nossa interface não aconteceu nada, a pasta ainda se encontra vazia. Isso acontece porque esse diretório.git, lembra que eu falei antes que o que começa com ponto e que fica ali oculto, a pasta oculta? Então ele tá oculto aqui também. Se você vier aqui em cima e botar esse mesmo local aqui, ó, barra.git, depois do repo local, por exemplo, ele vai abrir aqui, ó, esse diretório e vai mostrar aqui esses mesmos arquivos. E aqui dentro, não precisa entrar muito em detalhes, eu tô mostrando mais pra gente entender como é que funciona. Esse diretório.git, ele é o responsável por gerenciar ali, ter os arquivos responsáveis pelo nosso controle de versão. Se a gente utilizar esse cat, que é pra exibir o conteúdo, e passar esse config aqui, a gente vê esse arquivo responsável ali pelas configurações aqui do nosso repositório. Por enquanto, ele só tem aqui esse core, só tem aqui o núcleo dele, mas quando a gente for clonar ali, a gente vai ver um pouquinho outras coisas aparecendo aqui. Agora, pra fazer essa comparação com esse arquivo config, nós vamos clonar ali um repositório, aquele mesmo das outras aulas, e vamos comparar aí com esse arquivo config. Eu vou voltar aqui para essa pasta de I/O e abrir aqui o terminal. Agora a gente vai pegar aquele link ali no GitHub, copiar esse HTTPS aqui e vamos estar clonando. Eu vou utilizar aqui o comando git clone e vou passar aqui essa URL. E aí ele já clonou aqui pra gente, trazendo o nome do diretório, é o mesmo que está lá no repositório remoto. Caso você queira mudar aqui esse nome, eu já vou mostrar outra coisa que dá pra gente fazer, é pegar esse mesmo comando aqui, git clone, e o nome da URL, e aí em seguida você passa o nome aí que você quer que essa pasta tenha no seu computador. Então eu vou passar aqui, por exemplo, repo clonado. Observe que ele clonou aqui pra mim o mesmo repositório. A diferença é que ele só mudou aqui o nome da pasta. Então, caso você queira clonar em um repositório na sua máquina, não queira que a pasta fique com o mesmo nome, é só você passar aí o nome em seguida. Eu vou estar excluindo esse primeiro, e agora a gente vai estar comparando o config do clonado com esse nosso local. Vou apertar Ctrl L novamente para estar limpando. E aí a gente vai entrar aqui dentro desse repo clonado. Aqui dentro já do nosso repo clonado, a gente vai ver lá aquele .git. Eu poderia ter passado direto repo clonado /.git, mas não tem problema não. Aqui a gente já está dentro do nosso git, e aí vamos fazer a mesma coisa e dar aquele cat config. Pra gente ver aqui, ó, no clonado, eu vou passar aqui /.git. Vamos ver o conteúdo aqui desse config aqui do nosso repositório clonado. Observe que, diferente aqui do outro, ele já mostra duas coisas pra gente. Esse origem e a branch ali referente ali do repositório remoto. Eu botei aqui os dois lado a lado pra gente comparar, e observe aqui que no arquivo config do repositório que a gente criou localmente ali a partir do git init, tem apenas esse core. Já aqui no que a gente criou clonando, vem aqui também esse remote origin. Esse origin aqui é o nome padrão que o Git dá ali ao servidor de onde a gente clonou. E aqui ele passa o URL, que foi a mesma ali que a gente utilizou na hora do clone, e a branch ali que ele está referenciando ali nesse repositório remoto. No que a gente criou localmente, não aparece ali um repositório remoto, nenhuma branch, porque a gente ainda não vinculou ele com o repositório remoto e nem fez ali nenhuma enviou, nem baixou nenhuma alteração de lá. A gente pode até confirmar isso utilizando esse comando git remote-v, que ele vai mostrar aqui os repositórios remotos que você está vinculado. Se eu fizer o mesmo nesse aqui, observe que ele já traz para mim esse origin que ele está conectado. Para a gente poder estar conectando aqui esse nosso repositório local com um repositório ali remoto, a gente vai utilizar o comando git remote add origin ou o nome ali que você quiser dar para esse repositório remoto. Para isso eu vou apertar Ctrl L aqui para estar limpando o terminal. Vou utilizar esse comando cd para estar voltando ali uma pasta. Aqui ele já está de volta aqui na nossa pasta do local. E aí a gente vai estar utilizando ali o comando git remote add e aqui a gente passa o nome que a gente deseja dar para esse repositório remoto. Por padrão ele fica origin e eu aconselho também você deixar origin também. E aí, em seguida, a gente vai passar ali a URL do repositório que a gente quer estar vinculando. Para isso, a gente vai lá no GitHub. E aqui no GitHub, eu só criei ali um repositório, como a gente fez nas aulas anteriores, adicionando apenas um README. Aqui no final, a gente vai estar vendo ali os outros detalhes nele. Mas aqui, só para exemplificar essa parte de conexão com o repositório local, eu criei aqui apenas adicionando um README. Eu vou vir aqui em Code, vou copiar aqui esse HTTPS. Agora eu vou ter aqui no meu repo local. E agora eu vou estar conectando aqui esse repositório local ao repositório remoto. Vou colar aqui, vou dar Enter. Agora observe que se a gente for lá novamente no arquivo git config, vou ter aqui cd, vou entrar aqui na pasta .git, e pedir para ele exibir para mim o que tem dentro daquele arquivo config, observe que agora já está mostrando para a gente aqui o repositório remoto que esse repositório local está vinculado.
Vou abrir aqui de novo lado a lado. E aí, diferente do clone que está apresentando aqui a branch, no nosso caso, como a gente não teve nenhuma interação, não enviou e nem baixou nada no repositório remoto, ele vai exibir aqui apenas o repositório que ele está conectado. Agora, só para a gente fechar um pouco aqui do que a gente viu, antes de olhar um pouco mais sobre a criação de repositórios remotos no GitHub, eu tô aqui de volta nesse diretório de IO GitHub, onde a gente tem ali os repositórios que a gente criou até o momento. Bom, a primeira coisa que a gente fez foi criar uma pasta, que nesse caso eu chamei de repo local, e utilizei aquele comando git init para estar inicializando ali um repositório. Beleza. Feito isso, a gente já tem ali um repositório inicializado dentro da nossa pasta. Agora, para a gente poder conectar essa pasta, esse repositório local ali com um repositório remoto, a gente utilizou aquele comando git remote add. Em seguida, a gente passou o nome que a gente queria dar ao servidor de onde está conectando, que nesse caso é Origin. Eu aconselho você manter também esse padrão. E aí, a gente passou a URL em seguida. Beleza, até aí ficou fixado. Já deixa anotado, mas também a gente vai ver de novo ali quando a gente for pro GitHub. Falando do repositório clonado agora. A gente utilizou o comando git clone, passamos a URL lá no do repositório remoto, e em seguida, a gente passou também o nome do diretório local. Por que a gente fez isso? Porque a gente não queria que, quando a gente fizesse o clone, ficasse com aquele mesmo nome que estava lá no repositório remoto. Isso aqui é opcional, é só se você quiser mudar aqui o nome da pasta. Vou fazer novamente só para você ver. Deixei aqui git clone, agora eu vou colar aqui a URL, e aí em seguida eu vou passar aqui um nome. Se eu não passar nenhum nome, ele vai criar uma pasta aqui para mim chamada repo remoto. Então eu vou passar aqui um nome, novo nome da pasta, por exemplo. E aí ele já clonou para mim dentro aqui dessa pasta, é o novo nome da pasta. Outra coisa que a gente dá pra fazer também com esse comando git clone, no caso ali, quando a gente quiser clonar um repositório que tenha várias branches, a gente pode estar selecionando ali apenas uma para poder estar clonando. A gente vai ver isso melhor lá na aula sobre branches, mas eu já posso adiantar um pouquinho aqui, caso você já tenha mais ou menos noção, que é utilizando ali o git clone, a URL, em seguida a gente vai passar ali a flag -branch, e vamos escrever o nome ali da branch que a gente deseja, por exemplo, a branch future1. Em seguida você vai passar aqui single branch. E aí, quando ele fizer o clone para você, ele vai fazer o clone apenas dessa branch. Se você não passar aqui qual branch você quer, ele vai clonar apenas a branch principal, a main ou a master, ok? E aí, feito isso, agora a gente vai lá no GitHub pra gente estar vendo um pouquinho melhor ali sobre a criação de repositórios remotos. Aqui no GitHub, eu percebi que ele já mostra aqui pra gente os dois repositórios que a gente tinha criado. E aí, pra gente poder estar criando um repositório, é aquele processo que a gente viu antes, clicando aqui nesse mais, vindo aqui em New Repository, ou você pode também vir aqui em cima desse botão, clicar aqui em New, que ele já vem pra essa página de criar um novo repositório. Agora vamos ver com calma aqui o que é cada um desses pontos. Observe que esses primeiros pontos aqui estão com esse asterisco vermelho, que significa ali que é um campo obrigatório. Quando eu vou escrevendo o nome, por exemplo, meu projeto, ele mostra aqui se está permitido aqui eu adicionar esse nome. Se eu inserir um nome que já existe, por exemplo, aquele Hello World que eu criei anteriormente, ele já deixa aqui em vermelho porque está conflitando ali com o nome de um repositório existente aqui na minha conta. Então, vou botar aqui meu projeto, por exemplo. Em seguida, tem aqui a descrição, que ele já mostra que é opcional. Vou botar aqui exemplo de descrição do meu projeto. E aí, logo após, a gente vai definir aqui o acesso a esse repositório. A gente pode deixar público, onde qualquer pessoa pode estar vendo esse repositório, ela pode estar clonando, mas aí você escolhe ainda quem vai poder estar comitando, enviando alterações para esse repositório, ou privado, que aí você escolhe quem pode estar acessando, vendo e comitando, enviando alterações aí para esse repositório. Em seguida, ele pergunta como a gente deseja inicializar o nosso repositório. Se a gente quer adicionar um README, que é um arquivo onde a gente pode colocar ali uma descrição maior, falando sobre o projeto. A gente pode falar dando também instruções de como está utilizando aquele projeto e quais tecnologias que você utilizou, por exemplo. Em seguida, ele pergunta se você também quer adicionar um git ignore. Esse git ignore, ali dentro você vai definir arquivos que você não deseja que sejam enviados aqui para o seu repositório remoto. Se você estiver trabalhando ali, por exemplo, no seu repositório local, tiver arquivos ali dentro que você não queira que sejam exibidos ali no seu repositório no GitHub, você vai adicionar eles ali dentro do git ignore. Aqui ele já dá alguns templates, a depender aqui da tecnologia que você está utilizando. E aí, em seguida, ele pergunta aqui se você deseja adicionar também uma licença, que é para que as pessoas possam saber ali qual liberdade que elas têm ali com o seu código em relação ao uso, alteração e distribuição ali dele, principalmente se você estiver trabalhando com um repositório público. Feito isso, é só a gente clicar aqui em Create Repository. Eu vou deixar aqui tudo sem marcar mesmo, para vocês verem ali a página que ele exibe pra gente. Vou clicar aqui em Create Repository, e aí observe que diferente daquele repositório que a gente criou anteriormente, com apenas aquele README, quando a gente cria aqui um repositório sem nenhum arquivo, ele exibe aqui essa página pra gente, já dando todas as instruções do que a gente tem que fazer. Então ele fala ali, a gente pode utilizar pela linha de comando, criar ali um novo repositório pela linha de comando. Aqui a gente pode adicionar um README, inicializar um repositório nele ali e enviar aqui essas alterações do nosso repositório local para a branch main aqui, no nosso repositório remoto. Observe que tem aqui esse comando git remote add origin, que foi aquele comando que a gente utilizou para estar conectando o nosso repositório local com o nosso repositório remoto. Esse post aqui a gente vai ver também mais pra frente na aula sobre enviar as alterações. E ele fala também que a gente pode pegar um repositório existente e vincular ali esse repositório remoto e enviar essas alterações à branch main. Ou a gente pode também importar aqui, clicando nesse botão import code, tá importando aqui nosso repositório. Outras coisas que a gente pode estar vendo aqui sobre essa parte aqui do repositório, a criação de repositório, eu não vou estar passando sobre tudo, porque aí já seria também tema de um outro curso, mas de uma forma bem básica, aqui em Code, você vê ali a listagem dos seus arquivos, que foi o que a gente viu também naquele, quando a gente criou um repositório com o README, ele exibia ali pro README. Como esse está vazio, por isso que ele exibe aqui esses comandos. Se a gente já pular aqui para settings, que é as configurações aqui do repositório, você pode estar renomeando ele, e se você for mais para baixo e quiser deletar, você pode vir aqui e deletar esse repositório. Aqui em cima, onde tem esse star, é que se você quiser adicionar alguns favoritos, inclusive você pode criar listas e adicionar repositórios ali que você queira favoritar dentro dessas listas. Aqui ele já vem aqui como padrão essas listas criadas, mas você também pode criar outras. E aí, isso nas próximas aulas a gente vai estar vendo como tá gravando as alterações ali no nosso repositório, em seguida também enviando essas alterações aqui para o repositório remoto.
Agora que você já sabe criar e clonar repositórios, vamos estar aprendendo como estar salvando as alterações aqui no nosso repositório local. Lembra que eu sugeri anteriormente, ao final de cada aula, você está ali fazendo um resumo e pesquisando também os termos da documentação? Então vamos aproveitar isso e criar aqui um repositório para a gente poder estar organizando esses resumos enquanto a gente aprende alguns conceitos. Eu vou começar criando aqui um diretório, eu vou chamar de DIO resumos GitHub, por exemplo. Eu vou entrar aqui nele e vou utilizar o comando git init, que foi o que a gente aprendeu na aula anterior, que é responsável ali por inicializar um repositório Git. E aí, feito isso, eu vou limpar aqui, e agora a gente vai estar vendo um comando que a gente não tinha visto antes, que é o git status. Esse comando é responsável, como o próprio nome já diz, por nos mostrar ali o status da nossa árvore de trabalho e também da área de preparação, ou index ali, o staging area. Então, essa área de preparação é onde a gente vai estar preparando os nossos arquivos que a gente quer estar salvando, que a gente quer ali estar empacotando num commit. Se eu der enter agora, ele vai informar para mim que está na branch main, que não tem nenhum commit, e ele sugere aqui você estar criando ou copiando arquivos e utilizar já esse comando git add para estar adicionando aí essa área de preparação. Esse comando git status, ele também mostra pra gente o estado ali dos arquivos. E pra gente entender um pouco mais sobre isso, eu vou estar criando aqui um arquivo readme, por exemplo. Estou utilizando esse comando touch, que é do terminal, para estar criando aqui um arquivo vazio. Vou escrever aqui readme, botar .md, que é a extensão ali referente a Markdown, que a gente vai ver mais à frente um pouquinho sobre. Feito isso, ele já criou aqui pra mim. E agora a gente vai utilizar de novo esse comando git status pra gente ver o que ele vai retornar. Observe que ele já listou aqui pra gente esse arquivo readme que a gente tinha inserido. E aí ele fala que existem aqui untracked files, que são arquivos não rastreados. Arquivos não rastreados são arquivos ali que o Git ainda não conhece, ou seja, que ele se encontra aqui no nosso diretório de trabalho, mas que ele não estava presente em nenhum commit anterior e também não está na área de preparação. Aqui também ele já sugere novamente se a gente quiser estar adicionando aí essa área de preparação para futuramente estar incluindo ali dentro de um commit. Mas antes da gente estar fazendo isso, como o arquivo aqui ainda está vazio, vamos preencher ele até chegar em um ponto ali numa versão que a gente deseja salvar e aí a gente dá prosseguimento aqui a esse processo. Para isso, você pode estar editando aqui esse arquivo pelo bloco de notas, ou se você já tiver aí algum editor de texto ou ambiente de desenvolvimento instalado na sua máquina, você pode estar utilizando para estar editando esse arquivo em Markdown e pré-visualizando também. Mas como eu entendo que nem todo mundo vai ter essas ferramentas instaladas, a gente vai estar fazendo isso pelo navegador mesmo, através ali de um site que eu vou mostrar para vocês. Mas antes disso, vamos entender um pouquinho o que seria esse README e esse tal aí de Markdown. Eu tô aqui com o GitHub aberto no repositório da Cami, do curso Estruturas de Repetição e Arrays com Java, para estar mostrando aqui alguns exemplos. E aí ela inseriu aqui uma breve descrição, colocou aqui os pré-requisitos, a ementa, estruturas de repetição, inseriu também alguns fluxogramas, e aquilo que a gente viu também na aula anterior, que no README você vai estar inserindo ali todas as informações a respeito ali do seu projeto, você pode botar uma breve descrição, no caso de algum projeto você pode inserir as tecnologias que você utilizou para estar realizando. Vou mostrar outro exemplo. Esse aqui é mais simples que ali no meu portfólio, de inserir uma imagem mostrando ali o projeto em diferentes dispositivos, coloquei também um link para visualização ali, uma breve descrição e as tecnologias, e não tem muita regra ali a respeito dessa estrutura. Você pode estar olhando no GitHub, tem vários exemplos, e aí varia muito também do repositório que você está trabalhando. Você pode fazer desde mais simples aqui, como que eu mostrei, até aqui inserindo também de diagramas, como esse aqui do Newton. E aí você olha que você vai achar que é uma imagem, mas na verdade isso aqui é um diagrama interativo. E se a gente for abrir aqui, você pode observar que é tudo feito em Markdown. Todo esse diagrama aqui que a gente está visualizando. E como a gente pode perceber também, dá pra gente poder estar editando o README pelo GitHub aqui, pelo navegador, mas eu vou estar utilizando outro site, já que a gente está trabalhando nessa aula com a questão dos repositórios locais, também porque ali no site a gente vai conseguir ver a pré-visualização lado a lado, então fica melhor para mostrar para vocês. Agora a gente vai estar olhando ali um pouquinho sobre o que é isso aí de Markdown. Para isso eu vou estar abrindo aqui a documentação do GitHub. Aqui na documentação do GitHub você já encontra um guia ali para você dominar o básico a respeito do Markdown, que nada mais é do que uma linguagem de marcação simples. Seria uma forma ali mais simples de você estar escrevendo um HTML, que também é uma linguagem de marcação, mas comparada aqui ao Markdown ela é um pouco mais complexa. E aí aqui ele traz todas as informações, todo um guia. Se você clicar aqui em sintaxe básica, ele mostra aqui como você pode estar colocando aqui diferentes níveis de um título, por exemplo. Se você colocar aqui entre os dois asteriscos em uma frase ou uma palavra, ela fica em negrito. Tem também mostrando aqui como criar uma tabela. Você pode também ver como criar diagramas, que a gente também viu lá no repositório do Newton. E aí, tudo que você precisa, você consegue encontrar aqui nesse guia. É só acessar aqui a documentação, vir nesse tópico que é como escrever no GitHub. A gente vai estar vendo um pouquinho na prática construindo o README ali para o nosso projeto. Para isso, eu estou aqui com essa página aberta, readme.so. A gente vai clicar aqui em Comece por aqui e ele vai abrir esse editor para a gente. Desse lado aqui, a gente pode estar editando o nosso texto em Markdown e aqui ele mostra uma pré-visualização, assim como a gente viu lá naqueles repositórios no GitHub. Então, vamos começar aqui fazendo de uma forma simples. Começar aqui editando o título, botar DIO, resumos, GitHub, por exemplo. Aqui embaixo a gente bota uma breve descrição. Botar repositório para armazenar resumos sobre GitHub. Aí você pode complementar do curso, link de código, com GitHub. E aí você pode inserir também um link. Você abre colchetes, escreve aqui o texto que você quer. Em seguida você vai abrir parênteses e aqui dentro do parênteses você cola o link. E aqui ele já cria aqui esse link pra gente, se a gente abrir aqui ele já direciona lá a página. A gente pode inserir também um subtítulo. Vou inserir um emoji. Eu apertei aqui o botão do Windows e o ponto para abrir aqui esse menuzinho. Vou inserir isso aqui, por exemplo, só para documentação. Aí você pode utilizar também esse tracinho para fazer um bullet list. E utilizar aqui também colocar links, tipo documentação, Git. Abre aqui e você cola o link. Pode fazer também o mesmo com o GitHub. Aí abre parênteses e cola aqui o link.
Aí a gente pode fazer lá aquela tabela que a gente viu também. Vou colocar aqui, por exemplo, um outro subtópico, botar aqui resumos das aulas. E a gente pode inserir uma tabela. Para isso, a gente pode ver como a gente viu aqui, ó. Bota aqui, aulas. Aí eu abro aqui, resumos. Aí você pode fechar. Ele já tá fechando a tabela ali pra gente. Aí você pode colocar aqui aula, sei lá. Gravando alterações no repositório local. E aí, em seguida, você pode inserir ali o link pra aula. Você pode botar assim, abre colchete, escreve aqui resumos, e aqui dentro desses parênteses você insere ali o link para a aula, e aqui a gente pode visualizar como fica. E aí você pode fazendo isso para quem já abrir ali seu repositório e quiser acessar um resumo específico, já deixa ali o link direto. Aqui também tem como você inserir caixas de código, para isso você vai utilizar esse acento grave 3 vezes. E aí ele já vai criar aqui pra gente. Vou botar aqui o comando git init, por exemplo. Aí você pode adicionar também referências. Fazer uma parte aqui para referências. Vou botar aqui uma lupa, um emoji de lupa. E aí para isso você pode utilizar a lista de novo, abrindo colchetes. Aí coloca aqui. Enfim, eu não vou me estender muito nessa parte aqui, eu vou deixar para a criatividade de vocês. Aqui eu só tô dando um resuminho geral mesmo, pra gente poder ter uma noção, já que o foco aqui da aula vai ser essa gravação dessas alterações no nosso repositório local. Agora vamos copiar aqui esse texto aqui que a gente editou, vamos copiar, e vamos colar lá no nosso arquivo README que a gente criou dentro do nosso repositório. De volta aqui ao nosso repositório, eu vou estar abrindo aqui no bloco de notas mesmo, e vou colar o que a gente copiou lá, salvar aqui, pronto. Feito isso, a gente já inseriu ali as alterações, já chegou num ponto que a gente deseja gravar. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vou limpar aqui pra... Opa! Clear, pronto. Agora o que a gente vai fazer é justamente o que ele tinha sinalizado lá, é adicionar esse nosso arquivo na nossa área de preparação. Para isso a gente vai utilizar o comando git add, em seguida a gente vai escrever aqui o nome do arquivo, nesse caso é readme.md. Feito isso, vamos dar um git status novamente, e observe que aqui ele já mudou pra gente, já tá mostrando aqui que tem alterações aqui para serem comitadas, que foi no caso aqui o nosso readme que a gente adicionou e essa área de preparação. Nesse momento aqui, as nossas alterações ainda não foram salvas. Ela está ainda nessa área de preparação ali, para a gente poder estar organizando para estar inserindo isso dentro de um commit, que é o que a gente vai fazer agora. Para isso, a gente vai utilizar o comando git commit, vai passar aqui um traço M para a gente estar inserindo uma mensagem que vai estar descrevendo ali esse commit. Como é o nosso primeiro, a gente pode colocar aqui commit inicial, por exemplo. Feito isso, a gente vai dar enter aqui, e aí ele já criou aqui esse commit para a gente. Se a gente inserir aqui o comando git log, a gente vai observar aqui, ó, que ele já está exibindo pra gente o commit que a gente fez. A gente inseriu aqui essa mensagem de commit inicial, ele já mostra aqui o autor e o endereço de e-mail, que foi o que a gente tinha configurado lá na aula de configurações de Git, e aqui ele exibe o hash dele, que é como se fosse ali a identidade daquele commit. Então isso nos garante que o estado ali que se encontra no nosso projeto é o mesmo quando a gente salvou essas alterações. Agora, pra gente aprender um pouquinho mais, vamos estar explorando aqui outras situações de arquivos que a gente deseja salvar. Eu vou limpar novamente a tela para melhorar a nossa visualização, e agora eu vou dar um git status novamente. Observe que ele retorna agora pra gente que a nossa árvore de trabalho tá limpa. Então a gente não tem nenhum arquivo novo aqui não rastreado a ser adicionado ali para a área de preparação. Agora vamos explorar uma situação que pode acontecer com você, que é tentar salvar em um diretório vazio. Eu vou estar criando aqui uma nova pasta, vou chamar ela de resumos, por exemplo. Faz de conta que a gente quer inserir nessa pasta ali a nossa lista de resumos, daquela tabela ali que a gente tinha feito no nosso README. Agora vamos dar um git status novamente, para ver se ele vai aparecer ali como um arquivo on trackers. Observe que o Git retornou a mesma coisa pra gente, que a nossa árvore de trabalho tá limpa. Isso acontece porque o Git ele não reconhece ali pastas e diretórios vazios. Para que ele reconheça, a gente precisa estar inserindo algum arquivo nele. Então vamos testar aqui. Vou inserir um arquivo vazio novamente. Dentro dessa pasta resumos, resumo, aula 1. Vou botar aqui .md também. Agora vamos dar um git status sobre aqui. Ele já inseriu aqui, vamos dar um git status novamente. Observe que agora ele está reconhecendo aqui o nosso diretório, porque ele não se encontra mais vazio. Mais pra frente, quando você estiver fazendo com seus projetos, você vai ver que algumas pastas, alguns arquivos, eles não devem ser salvos, não devem conter ali no seu commit. E uma forma dele não estar aparecendo aqui é a gente inserindo naquele arquivo gitignore, que a gente viu também na aula de criação de repositório. Então vamos estar testando isso aqui com essa pasta resumos também, pra gente ver o que ele vai retornar. Eu vou estar adicionando aqui um arquivo, e eu quero que dentro do meu arquivo gitignore tenha aqui esse resumos, que é essa pasta aqui, esteja aqui dentro desse ponto gitignore. Bota aqui. Vou voltar aqui no principal do nosso diretório. Observe que ele já criou aqui esse arquivo para mim. Vou abrir com um bloco de notas para você observar que é a mesma coisa que eu tinha digitado aqui. Agora vamos dar um git status novamente. E observe que ele não reconhece mais essa nossa pasta. Isso porque a gente inseriu aqui nesse arquivo, então a gente pediu para que o Git ele ignorasse essa pasta e não apresentasse aqui pra gente. Agora vamos remover a pasta aqui de dentro do arquivo. Vou apagar, vou deixar vazio lá. E vamos dar um git status novamente. Observe que agora que eu removi ele de dentro aqui do gitignore, ele voltou a aparecer aqui na nossa lista de untracked files. Então, caso tenha algum arquivo ou uma pasta ali com um conjunto de arquivos que você não deseja salvar, você pode estar adicionando aqui esse arquivo gitignore e inserindo ali dentro dele a pasta ou arquivos que você não quer que sejam salvos aqui, que não apareçam. Agora, uma coisa que eu gostaria de destacar para vocês, voltando ali sobre aquela questão de diretórios vazios que o Git não reconhece, é bem incomum que vocês encontrem diretórios ali com um arquivo .gitkeep. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, vou criar aqui um diretório, aulas, por exemplo. Ele aqui tá vazio, e aí vamos dar aqui um git status, e ele não aparece aqui pra gente, esse diretório aulas. É comum que você veja um arquivo dessa forma. Bota aqui aulas /.gitkeep.
dentro de algum diretório você pode encontrar com esse arquivo aqui dentro. Isso é uma convenção que geralmente utilizam para que o Git reconheça ali um diretório vazio. Então, caso mais pra frente você encontre algum projeto e veja ali um diretório que só tem esse arquivo dentro, você já tá ciente ali que o objetivo é esse. Vamos dar git status novamente. Observe que agora ele está reconhecendo aqui nosso diretório aulas, porque não é mais um diretório vazio. Como a gente viu antes, você pode estar inserindo ali, utilizando o comando git add e passando aqui o nome do arquivo, por exemplo, aqui git ignore. Mas caso você queira já inserir todos esses arquivos aqui de vez para sua área de preparação, é só você colocar um ponto. E aí, se a gente der um git status, ele já mostra aqui pra gente que foi inserido aqui esses 3 arquivos para nossa área de preparação. Aí é só a gente utilizar ali o comando git commit, -im, e adiciona ali uma mensagem que descreva ali essa alteração que você está fazendo. Vou botar aqui, adiciona, arquivo git ignore, diretórios de aula e resumos. E vou dar Enter. Agora, se a gente utilizar novamente o git log, a gente já vê ele aqui no nosso histórico. E como a gente viu anteriormente, aqui ele já gerou outro hash referente aqui a esse novo commit que a gente adicionou. E ele já indica aqui que esse aqui é o commit mais recente aqui na nossa branch main. Agora vamos explorar uma situação aí de um arquivo modificado. Antes disso, eu vou limpar aqui a nossa visualização e vou dar um git status pra gente ver aqui que a nossa árvore de trabalho tá limpa. Vou alterar aqui esse arquivo, vou abrir aqui pelo bloco de notas mesmo, pra gente ficar visualizando, e eu vou remover aqui apenas esse B, por exemplo. Vou salvar e vou dar aqui um git status novamente. Observe que ele já mostrou aqui pra gente que a gente tem esse arquivo aqui que foi modificado. Se eu chegar aqui e inserir novamente aquele B que eu tinha apagado e salvar aqui, e der um git status, ele já entende aqui que seu arquivo está compatível ali com o último commit que você fez, que foi aquele lá que a gente adicionou os arquivos. Bom, por essa aula acredito que já foi o básico aí pra gente poder entender sobre essa questão de salvar os arquivos. É bom também destacar que qualquer dúvida, o próprio Git já te ajuda, ele sempre indica aqui os comandos que você pode estar fazendo a seguir. A gente viu também que o Git log, ele mostra aqui pra gente o histórico aqui dos nossos commits, onde a gente tem ali o autor com o nome e e-mail que a gente configurou lá na aula de configurações. Por aqui a gente já fechou, e aí na próxima aula a gente vai estar vendo algumas coisas que dá pra gente fazer antes de estar enviando essas alterações que a gente salvou para o repositório remoto. No nosso dia a dia, pode acontecer de inicializarmos um repositório Git numa pasta errada ou adicionarmos uma mensagem ou arquivo indesejado a um commit. Então, antes da gente estar enviando nossas alterações para o repositório remoto, vamos aprender a como estar desfazendo algumas coisas. Eu vou começar explorando uma situação caso você tenha dado git init na pasta errada e você queira remover ali o versionamento dela. Para isso, basta excluir aqui esse diretório .git e você pode fazer isso aqui mesmo pelo terminal, utilizando o comando rm-rf para estar removendo recursivamente e à força o diretório .git e todo o seu conteúdo. Feito isso, observe que ele já deixou de indicar essa branch main, e se a gente der um git status, ele vai retornar aqui pra gente que não é um repositório Git. Eu estou aqui no nosso repositório de resumos e agora a gente vai explorar uma situação ali em que a gente queira restaurar um arquivo da nossa árvore de trabalho. Para isso eu vou começar dando um git status para ver aqui o status da nossa árvore. E ele retornou aqui que a nossa árvore está limpa. Então vamos explorar aqui uma situação, caso eu tenha aberto aqui meu readme e apagado todo ele sem querer. E salvei. Se eu der um git status novamente, ele vai retornar aqui que esse meu arquivo foi modificado. E caso eu queira que ele retorne ali para o último estado que eu tinha salvo, eu vou utilizar o comando git restore. E passar aqui o nome do arquivo como ele já mostra aqui em cima. Feito isso, se eu der um git status novamente, pode observar que a nossa árvore já está limpa porque ele descartou ali todas as mudanças que a gente fez aqui na nossa árvore de trabalho. E se eu abrir aqui esse readme, ele já vai ter restaurado aqui tudo que a gente já apagou. Agora, atenção, quando você for utilizar esse comando, tenha certeza de que você não quer ali nenhuma das alterações que você fez naquele arquivo, porque o que esse comando faz é descartar ali todas as alterações que você fez localmente. Então, muito cuidado ali e atenção na hora que for utilizar. Eu limpei aqui o terminal e agora o que a gente vai estar vendo é como alterar ali a mensagem do nosso último commit. Eu vou começar dando git log para a gente ver o histórico dos nossos commits. E o último commit que a gente fez foi esse aqui, adicionar arquivo e git ignore e tal. Agora a gente vai estar utilizando um comando para poder estar corrigindo aí essa mensagem. Para isso a gente vai utilizar esse comando git commit --amend -im e aqui a gente vai escrever a nossa nova mensagem. Eu vou botar aqui adiciona git ignore e diretórios aulas e resumos, por exemplo. Feito isso, eu vou dar Enter. E aí, se a gente der um git log novamente, observe que ele já alterou aqui o nome do nosso último commit. Eu vou limpar aqui a tela e vou dar um git log novamente.
Outra forma da gente poder estar alterando aqui essa mensagem no nosso último commit é utilizando esse git commit --amend. E aí, se você não passar aquele "-m" e der enter, o que ele vai fazer é estar abrindo ali o editor. Se você utiliza também o Vim, você vai apertar primeiro o i para poder estar inserindo aqui. E aí você pode estar editando aqui a mensagem do seu commit. Para sair, você vai apertar ESC, W para escrever, Q para sair. E aí você já volta aqui para nossa tela. Eu vou dar git log novamente. E observe que ele já alterou aqui também. Então você tem essas duas formas aí de poder estar alterando. Agora nós vamos um pouquinho mais além. Imagina que você não queria apenas alterar a mensagem do seu último commit, e sim desfazer ele, retornando ali para um commit anterior. Para isso, nós vamos utilizar o comando git reset. E ele nos dá as opções soft, mixed ou hard. Nós vamos começar explorando essa opção aí soft. Para isso, eu vou dar aqui um git log para a gente olhar o nosso histórico de commits. E o que a gente vai fazer é copiar o hash do commit que a gente quer retornar. Nesse caso aqui, vai ser esse commit inicial. Eu vou estar copiando aqui e vou utilizar o comando git reset --soft. Em seguida, eu vou colar o hash do commit. Feito isso, se eu der um git status, e ele retorna que aqui na nossa área de preparação tem justamente os arquivos que estavam nos commits aí posteriores a esse commit inicial. Nesse caso, os arquivos que estavam nesse commit aqui, de adicionar git ignore, diretórios, aulas e resumos. Então, se a gente der um git log, perceba que já sumiu aqui esse último commit. Então, basicamente, o que esse comando git reset soft faz é pegar aqueles arquivos que estavam nos commits posteriores ao que a gente indicou ali com o hash e adicionar esses arquivos na nossa área de preparação, nessa staging area. Agora eu vou dar um git add ponto e vou criar um commit aqui novamente. Vou chamar aqui de soft, para a gente estar testando agora as outras opções. Feito isso, eu vou dar aqui um git log. Agora já está aqui com esse commit aqui, git soft. E agora a gente vai ver aqui sobre o mixed. Vou limpar aqui o terminal. Se a gente der um git status, nossa árvore aqui está limpa. E se a gente der um git log novamente, vai estar aqui o nosso último commit. Agora a gente vai dar um git reset --mixed. Essa opção aqui é o comportamento padrão desse comando git reset. Então você poderia botar apenas reset. Mas eu vou deixar o mixed aqui para a gente ver. E vou copiar aqui o hash do último commit. Vou colar aqui. E agora, se a gente der um git status novamente, diferente lá do soft, esse mixed pegou os arquivos que estavam ali nos commits posteriores ao que a gente tinha indicado e adicionou eles ali na nossa árvore de trabalho, indicando aqui como untracked files, que são arquivos ali que o Git ainda não conhece, que ainda está para a gente adicionar na nossa área de preparação. Então, vamos fazer isso aqui novamente. Vou dar um git add ponto para adicionar todos esses arquivos. E vou fazer um commit novamente. Vou chamar de mixed mesmo. Agora, o que a gente vai fazer é estar testando lá aquele comando hard. Eu vou limpar novamente aqui a tela. E vou dar um git status. Nossa árvore aqui está limpa. Vou dar um git log. E novamente só tem aquele nosso último commit que a gente fez anteriormente. Agora o que nós vamos fazer é botar aqui o comando git reset. E trazer aqui a opção hard. E vamos indicar aí para qual commit a gente quer retornar. Nesse caso aqui, novamente, vai ser o nosso primeiro commit. E vou copiar aqui. Vou colar, dar Enter. E agora observe o que ele fez. Ele ignorou completamente os arquivos que estavam no meu commit anterior e desfez eles. Se eu der um git status aqui, observe que a minha árvore continua limpa. E se você olhar aqui dentro do nosso repositório, aqueles arquivos já foram apagados. Então, a depender da alteração que você quiser fazer, é bom ficar atento aí nessas opções que você está passando. Se a gente der um git log, já vai ter desaparecido ali aquele nosso último commit, só está apresentando aqui o nosso commit inicial. Agora, se você quiser ter um histórico mais detalhado ali dessas alterações que a gente fez, você vai utilizar o comando git ref log. E observe que aqui ele já mostra pra gente o nosso commit inicial, que foi o que a gente nomeou realmente como commit inicial, ali o segundo e os outros dois que a gente utilizou ali o amend para poder estar renomeando a mensagem, e esses três que fizemos agora ali utilizando o reset. É importante destacar que essas alterações que nós estamos fazendo aqui devem ser feitas justamente nesse momento antes de serem enviadas para o repositório remoto,
Porque principalmente se você estiver trabalhando em equipe, tentar forçar ali o envio dessas alterações pode acabar gerando um conflito, já que estamos mexendo aqui no histórico dos nossos commits. Então, caso você já tenha enviado e sinta a necessidade ali de desfazer alguma alteração, o ideal é que você refaça aquilo enviando um novo commit do que tentar forçar aí um envio para poder estar evitando esse tipo de conflito. Agora, para finalizar, nós vamos estar vendo outro uso que a gente pode ter desse comando reset, que é poder estar tirando ali arquivos que a gente adicionou na nossa área de preparação. Vou limpar aqui. Eu vou estar criando o diretório resumos novamente e vou inserir nele os arquivos aula 1, por exemplo, e aula 2. Feito isso, eu vou dar um git status. Ele já mostra aqui pra gente que a gente tem arquivos não rastreados. Eu vou adicionar esses arquivos aqui para nossa área de preparação. Já dá para ver aqui que esses dois arquivos já contêm aqui. E aí, caso você queira remover, você pode utilizar aqui o comando git reset e passar aqui o nome do arquivo. Vamos dar um git status novamente. E observe que aqui ele já removeu o aula 1 e a gente só tem aqui nossa área de preparação o aula 2. Outra opção que você pode estar utilizando é como ele já indica aqui, esse git restore staged. E a gente passa aqui o nome do arquivo, aula 2. Se eu der um git status novamente, nossos arquivos já foram removidos ali da área de preparação. E é bom também ter atenção, porque caso você tenha alterado ali algum arquivo na sua árvore de trabalho e você tenha ali esse mesmo arquivo adicionado na sua área de preparação, caso você queira remover ela, é bom tomar cuidado ali para não perder as alterações que você tinha deixado ali nessa área de preparação. No mais, esses comandos são bem úteis no dia a dia, mas é bom você ter bastante cuidado e atenção na hora que for utilizar, principalmente se você acabar decidindo ali forçar o envio dessas alterações. No geral, é bom estar fazendo essas revisões localmente antes de estar enviando ali para o repositório remoto, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Agora nós vamos estar vendo como enviar as nossas alterações do repositório local para o remoto e também como a gente pode estar editando aqui no remoto e baixando essas alterações localmente. Eu vou começar criando um repositório aqui no GitHub e eu vou nomear do mesmo jeito que a gente nomeou lá no repositório local mesmo. Vou botar aqui dir GitHub. E aqui você escolhe se você quer deixar público ou privado, mas a gente vai estar criando esse repositório vazio, para a gente ver lá que o GitHub já nos recorda dos comandos do Git. Vou clicar aqui em criar um repositório. Vou colocar aqui lado a lado com o nosso Git Bash. Já estou aqui dentro do nosso repositório. E aqui, se a gente for ver, ele já traz aqui os comandos que a gente pode utilizar. No nosso caso, a gente vai estar enviando as alterações aqui de um repositório existente pela linha de comando. Primeiro, eu vou dar aqui um git status para a gente ver como está aqui nossa árvore de trabalho, nossa área de preparação. Aqui ele disse que a gente tem aqui arquivos não rastreados, que foi o que a gente fez na aula anterior. Então, antes da gente enviar, vamos estar salvando aqui esses arquivos num commit. Eu vou utilizar aqui o comando git add para estar adicionando tudo. Der um git status. Ele está aqui já na nossa área de preparação. Eu vou estar criando aqui um commit. Git commit, -in. Vou botar aqui adiciona. Com aulas 1 e 2. Por exemplo. Vou dar um git status novamente. Nossa árvore de trabalho aqui já está limpa. Se a gente der um git log, vai ver lá o nosso commit. Pronto. Agora vamos seguir para estar enviando as alterações para o nosso repositório remoto. A primeira coisa que a gente vai fazer é estar conectando aqui esses dois repositórios com esse comando git remote add. Vou botar aqui git remote add. Vamos nomear de orange mesmo. Vamos copiar aqui a URL para a gente poder estar conectando. Vou colar aqui e vou dar Enter. Feito isso, o próximo comando que ele vai indicar aqui é caso você esteja trabalhando na branch master, porque esse comando aqui vai forçar a renomeação ali para branch main. Como a gente já está dentro aqui da nossa branch main, nós vamos seguir ali para o próximo comando, que é esse git push-u origin main. Esse push é o comando responsável ali por estar enviando as alterações do repositório local para o repositório remoto. -u. Esse -u é uma abreviação ali para set upstream, que ele vai estar dizendo aqui para o Git configurar a nossa branch main, que vai estar aqui no nosso repositório remoto, que a gente vai chamar de origin, como a branch upstream da nossa branch main aqui do repositório local. Feito isso, a gente vai dar Enter. E aí nós podemos atualizar aqui o nosso repositório remoto.
E observe que ele já trouxe aqui as nossas alterações que estavam locais para nosso repositório remoto. Eu vou abrir aqui. Se a gente clicar aqui em commits, observe que ele já mostra para a gente os commits que a gente tinha feito no nosso repositório local. Agora eu vou clicar aqui em code e nós vamos ver aqui como a gente pode estar editando os nossos arquivos aqui no nosso repositório remoto. Se vocês observarem, tem esse ícone aqui de lápis no canto superior direito. Eu vou clicar nele e observe que ele abre aqui essa página pra gente, onde a gente tem aqui a área do editor, em Edit File, e aqui em Preview a gente pode estar pré-visualizando o que a gente está editando. Eu vou estar editando aqui, vou tirar esse resumo, vou deixar só resumo, por exemplo. Aqui a gente pode pré-visualizar a nossa edição. E para salvar, é só a gente criar um commit aqui para estar salvando essas alterações. Você pode inserir aqui uma mensagem para o seu commit, ou pode estar clicando aqui diretamente em Commit Changes, que ele vai salvar aqui como está escrito Update README. Eu vou clicar aqui em Commit Changes. Feito isso, se a gente voltar aqui no nosso repositório e clicar aqui em Commits, observe que agora a gente tem 3 commits, que é esse novo aqui que a gente acabou de criar pelo repositório remoto. Agora vamos voltar aqui. Se a gente clicar aqui em resumos, onde a gente tem outros arquivos aqui em Markdown, a gente pode estar clicando neles. E observe que aqui também tem esse lápis. Como ele está vazio, não está mostrando nada. A gente pode abrir novamente aqui esse editor e escrever aqui. E ele já exibe aqui também. Vou colocar aqui resumo aula 01. Feito isso, você pode estar inserindo aqui uma mensagem para o seu commit, adiciona aula título. Isso aqui é a mesma coisa que a gente estava fazendo lá na linha de comando, a diferença é que a gente está fazendo aqui pela interface do GitHub. Aí eu posso estar clicando aqui para comitar as alterações. Se eu voltar aqui e clicar em commits, já aparece aqui também esse outro commit que a gente criou. Vamos voltar novamente. E existe outra forma de a gente poder estar editando os arquivos do nosso repositório aqui no GitHub, utilizando o editor web dele. Para isso, a gente precisa estar logado na nossa conta e aqui dentro do nosso repositório, a gente vai utilizar o atalho no teclado, clicando na tecla ponto. Feito isso, ele vai abrir aqui o web editor do GitHub. Esse editor é basicamente um Visual Studio Code Online. Se você já utilizou a ferramenta, não vai ter tantas dificuldades, mas caso você ainda não conheça, de maneira geral, basicamente, a gente tem aqui um menu lateral. Você clicando em qualquer um desses ícones, você pode estar ocultando e exibindo esse menu. Aqui temos a área onde a gente pode estar editando. Para isso, a gente vai clicar aqui no arquivo, vou clicar aqui no README, e observe que ele abre aqui o editor. A gente pode estar abrindo essa janela de pré-visualização, clicando aqui com o botão direito em cima do arquivo e clicar aqui em abrir visualização. Outra coisa que pode facilitar aqui a nossa edição é dividir as telas, e a gente pode estar fazendo isso clicando nesse ícone no canto superior direito. Vou clicar aqui e observe que ele se dividiu aqui. Eu vou ocultar o menu e vou arrastar essa pré-visualização aqui para o lado. Vou fechar a outra, e aí observe que eu posso estar editando aqui, posso apagar, e ele já mostra aqui do lado a minha pré-visualização. Vou escrever aqui novamente. Vamos fazer aqui algumas alterações. Vou adicionar outra aqui. Vou botar aqui aula 1. Aula 2. Você pode estar nomeando lá do jeito que você quiser, eu só vou fazer aqui para exemplificar mesmo. E agora, para a gente poder estar salvando essas alterações, nós vamos criar um commit. E para isso, observe que ele já mostra aqui esse íconezinho com que a gente tem uma alteração aqui para a gente poder enviar. Eu vou fechar aqui, ele já traz aqui algumas orientações. Para a gente poder adicionar nossa área de preparação, a gente vai clicar nesse mais. É a mesma coisa ali que a gente fez na linha de comando, utilizando aquele comando git add, só que aqui a gente está fazendo pela interface. Para isso, a gente vai inserir aqui uma mensagem no nosso commit. Vou colocar aqui update readme também. E aí você pode estar clicando aqui em commit push para poder estar criando commit e enviando as alterações para o nosso repositório remoto. Da mesma forma que a gente fez ali do local para o remoto. Vou clicar aqui em commit push. E agora vamos retornar lá no nosso repositório do GitHub. Feito isso, se a gente clicar aqui em commits novamente, observe que ele já mostra aqui esse commit que a gente acabou de criar. Agora nós vamos ver como a gente pode estar baixando essas alterações que a gente fez aqui no repositório remoto para o nosso repositório local. Eu estou aqui com o Git Bash e o nosso repositório local aberto, e se a gente abrir aqui o nosso README, pode observar que as alterações que a gente fez lá no remoto ainda não estão presentes aqui. Se eu abrir também aqui a aula 1 que a gente tinha editado lá, observe que ainda se encontra vazio. Então, para a gente poder estar atualizando o nosso repositório local com as alterações que a gente fez lá no remoto, nós vamos utilizar o comando git pull. Esse comando ele vai puxar as nossas alterações do repositório remoto e vai mesclar com o que a gente tem aqui no nosso repositório local. Se a gente clicar aqui para abrir novamente o nosso README, observe que ele já atualizou aqui com as alterações que a gente tinha feito lá no nosso repositório remoto. Observe aqui na aula 1 que a gente também tinha editado. Com isso, nós já temos os nossos repositórios atualizados e já sabemos o básico aí para poder estar trabalhando com alterações em uma branch. Para finalizar essa etapa, nós vamos ver um pouco a como trabalhar com branches. Eu deixei essa parte por último porque para alguns pode ser um pouquinho mais desafiador pegar esses conceitos a princípio. Então, antes da gente ir lá para o repositório, nós vamos ver aqui um pouquinho sobre o que é uma branch e qual a sua importância. De maneira bem simplista, uma branch é basicamente ali uma ramificação do seu projeto. Lembra quando a gente inicializou ali um repositório Git e ele nos colocou ali dentro daquela branch principal que a gente chamou de main? A gente também pode estar criando novas branches para poder estar testando ali outros recursos. Imagina que você quer adicionar uma funcionalidade nova ali ao seu projeto, mas você ainda não tem certeza que quer testar essa ideia. Então você cria ali uma nova branch, que é basicamente um universo paralelo ali do seu projeto, e você pode testar aquelas funcionalidades de maneira independente, sem estar afetando ali a sua branch principal. E aí a branch, ela é basicamente um ponteiro móvel para um commit no seu histórico do repositório. Isso significa que a cada novo commit gerado dentro daquela branch, ela passa a estar apontando aí para esse novo commit.
commit. E quando você cria uma nova branch a partir de uma já existente, essa nova ela passa ali a apontar para o mesmo commit da existente ali no momento que você criou ela. Até o momento possa ser que esses conceitos tenham ficado um pouco abstratos aí na sua cabeça, mas a gente vai estar vendo um esqueminha e em seguida a gente vai olhar lá na prática no nosso repositório. Vamos imaginar aqui na situação que a gente está com a nossa branch main. A gente cria ali o nosso primeiro commit, que é o nosso commit inicial, que aqui eu chamei de commit 0. E a partir disso, essa branch ela passa a estar apontando para esse commit. Em seguida, nós geramos ali um novo commit, e essa branch passa a estar apontando para ele. Em seguida, criamos outro, e assim sucessivamente. Lembra quando a gente utilizou aquele comando gitlog e tinha ali a indicação head do nosso commit mais recente? Então, ali dentro da sua branch, essa indicação mostra ali para onde a sua branch está apontando. Para entender a importância das branches, imagina que nessa situação que a gente tem apenas essa branch main. Possa ser que trabalhando sozinho em algum exercício você não tenha tantos problemas, mas imagine em um projeto maior com várias pessoas colaborando. Se tivéssemos apenas essa branch main, todos estariam ali num cenário instável, porque você imagina ali que cada um ia estar resolvendo ali um bug, ou então desenvolvendo um novo recurso e enviando tudo isso para a mesma branch. Imagina só a confusão. Então, para evitar esse tipo de problema, é que criamos ali outras branches. E quando se fala nisso, o Git ele se destaca, porque você pode criar e deletar branches de maneira rápida e leve. Então, vamos supor que aqui no nosso projeto, onde a gente está dentro da branch main, a gente decide testar um novo recurso. E para isso, a gente cria ali uma nova branch que a gente vai chamar de teste. Lembra quando eu falei anteriormente que quando você cria ali uma nova branch dentro de uma já existente, ela passa a apontar para o mesmo commit que ela estava apontando? Como a gente pode ver aqui, quando a gente criou essa branch test, a gente estava dentro dessa branch main, que estava apontando para esse commit 2. Logo, essa branch test também passou a apontar para esse commit. Mas você recorda também que eu citei anteriormente que ela trabalha de maneira independente? Então, a gente pode estar criando um terceiro commit apenas dentro aqui da nossa branch test. Feito isso, essa branch ela deixa de apontar para o commit 2 e passa a apontar para o commit 3. Mas observe que a branch main ela continua apontando ali para o commit 2. Isso acontece porque essas alterações que nós estamos fazendo, elas só existem ali no ambiente da nossa branch test. Para que a branch main também aponte para o commit 3, nós precisamos mesclá-la com a nossa branch test. Mas isso a gente vai ver lá na prática. Eu criei outro repositório para a gente estar simulando aí aquele exemplo da apresentação. Vou começar dando git log para a gente ver que a nossa branch está apontando ali para o primeiro commit, que nesse caso aqui eu chamei de commit 0. Vamos estar criando mais 2 commits para a gente ver aí a alteração desse ponteiro. Agora eu vou dar um git log novamente. Observe que agora a nossa branch está apontando aqui para esse commit 1. Vou criar mais um commit. Vou dar um git log. E aí veja que esse ponteiro alterou novamente, e agora está indicando aqui para o nosso commit 2. Eu vou limpar o terminal. Agora nós vamos criar a branch test. E para isso a gente vai utilizar o comando git checkout-b. Vamos passar aqui o nome da branch, e aí o que esse comando vai fazer é trocar da branch que a gente está para essa nova branch que a gente está criando aqui. Observe que agora ele já alterou. E se dermos git log, observe que a nossa branch teste, ela está apontando para o mesmo commit da nossa branch main, como você pode observar aqui, que está no commit 2, que foi o que a gente viu na apresentação. Quando a gente cria uma nova branch dentro de uma já existente, essa nova ali passa a apontar para o mesmo commit daquela de onde ela originou. Agora nós vamos criar um novo commit, só que dentro aqui dessa branch teste. Vou dar um git add. Se a gente der um git log, perceba que agora a nossa branch test ela está apontando aqui para o commit 3, enquanto a nossa branch main continua apontando aqui para o commit 2. Observe também que aqui do lado, quando a gente criou a nossa branch test, ela veio aqui com uma cópia dos mesmos arquivos que a gente tinha lá na nossa branch main. E agora a gente inseriu aqui esse arquivo no nosso commit 3. Agora vamos voltar lá na nossa branch main, utilizando o comando git checkout apenas dessa vez e passando o nome aqui da branch. Observe que ele já retornou aqui para a branch main, e se a gente olhar dentro da nossa pasta, aquele terceiro arquivo que a gente criou lá na branch test não existe aqui na nossa branch main. Lembra que eu falei que ela funciona ali de maneira independente? Então as alterações que a gente criou lá não vão aparecer aqui na nossa branch principal. Eu vou limpar aqui novamente o terminal. Se a gente utilizar o comando git branch-v, ele vai listar pra gente o último commit ali de cada branch. Observe que o último commit da nossa branch main foi esse commit 2, já o último commit da branch test foi esse commit 3. Caso a gente queira que as alterações que nós fizemos lá na branch test apareçam também aqui na nossa branch main, nós vamos precisar mesclar elas. Para isso, nós vamos utilizar o comando git merge e nós vamos passar aqui o nome da branch que a gente deseja mesclar com a nossa main, nesse caso a branch test. Observe que agora na nossa pasta exibe ali aquele arquivo que a gente tinha criado na nossa branch test. Agora que já desenvolvemos o recurso que nós queríamos lá na branch test e mesclamos aqui com a nossa branch main, podemos excluir a branch test já que não vamos mais utilizá-la. Antes disso, eu vou utilizar o comando git branch para listar as branches que nós temos aqui nesse nosso repositório. Observe que até o momento a gente tem aqui a nossa branch main e a nossa branch test, onde aqui esse asterisco está sinalizando aqui a branch que nós estamos no momento. Agora, para a gente excluir essa branch test, nós vamos utilizar o comando git branch-d e em seguida a gente vai passar o nome da branch que a gente deseja excluir, nesse caso a branch test. Feito isso, ele já deletou pra gente a nossa branch test, e se a gente utilizar de novo o comando git branch, observe que agora ele retornou apenas a branch main. Eu chamei aquela outra branch de teste apenas para exemplificar de forma simples aqui no nosso exercício, mas é interessante você pesquisar sobre convenções na hora de nomear as branches e também na hora de escrever as mensagens dos commits. Outra coisa que é importante você saber é que essa branch, a outra que a gente tinha criado, ela só existia aqui no nosso repositório local. Para que ela possa existir lá no repositório remoto, a gente tem que estar enviando essas alterações ou criando lá e conectando aqui com o local, assim como a gente fez lá na aula de enviando e baixando alterações com o repositório remoto. Agora a seguir a gente vai ver um pouco sobre conflitos que podem acontecer aqui quando a gente está trabalhando com branches.
Agora a gente vai explorar uma situação que deve acontecer com você, principalmente se você estiver trabalhando em equipe, que são os conflitos de merge. Um conflito de merge, ele acontece quando a gente tem alterações concorrentes. Imagina que você e seu amigo estão trabalhando no mesmo repositório, e aí vocês acabam alterando a mesma linha de código. Então, quando um de vocês tenta enviar, acaba gerando um conflito com o que o outro havia enviado, porque o Git ele não vai entender ali qual dessas alterações devem ser mantidas. Então, ele retorna esse erro para que você decida ali qual alteração você vai manter. E para a gente entender um pouco mais sobre isso, eu criei aqui um cenário bem simples, mas com o conhecimento que a gente vai ter aqui, você pode estar aplicando em outras situações. Estou aqui no GitHub, nesse repositório que eu chamei de repo remoto, dentro aqui da nossa branch main remota. A gente pode ver sinalizado aqui, e se você clicar e tiver mais de outras branches, elas são exibidas aqui também. Voltando aqui para o repositório, dentro dele eu criei um commit aqui antes de clonar, onde a gente pode ver sinalizado aqui, commit antes do clone. E eu inseri aqui essa descrição para a gente saber que essa descrição foi feita ali antes do repositório ser clonado localmente. Voltando aqui para o nosso repositório local, eu criei esse clone na minha máquina, e se a gente abrir aqui o arquivo, pode perceber aqui que essa descrição é a mesma que contém lá no repositório remoto. Se eu der um git log, se a gente observar a nossa branch main do nosso repositório remoto, ela está apontando para esse commit antes do clone, da mesma forma que a nossa branch main do nosso repositório remoto origin também está apontando para esse commit. Agora imagina que a gente decidiu alterar aqui esse readme na nossa máquina. Eu cheguei aqui e mudei o título para repositório local, por exemplo, e botei aqui descrição inserida no repositório local depois do clone. Feito isso, eu salvei aqui. Agora imagina que enquanto a gente estava editando aqui, o seu amigo enviou alterações lá para o repositório remoto. A gente vai simular isso editando aqui pelo GitHub mesmo, clicando aqui nesse lápis. E aqui eu vou deixar repositório remoto depois do clone e a descrição inserida no repositório remoto depois do clone. Feito isso, eu vou commitar aqui com o nome commit depois do clone e vou criar. Se a gente voltar aqui e olhar aqui na nossa lista de commits, observe que agora essa nossa branch main remota ela está apontando para esse commit depois do clone. Agora vamos voltar lá no nosso repositório local. Eu vou limpar aqui a tela. Agora a gente vai salvar essas alterações que a gente fez aqui localmente. Eu vou abrir novamente aqui o arquivo. Observe que aqui no local ele está escrito como repositório local e a descrição também está escrito local. Eu vou dar um git add para estar adicionando essas alterações que a gente fez e vou estar criando um commit. Vou dar aqui commit feito localmente. Se a gente der um git log, observe que agora a nossa branch main do repositório local, ela está apontando aqui para esse commit feito localmente, mas ela ainda acha que a nossa branch main de lá do repositório remoto está apontando para o commit antes do clone, sendo que a gente sabe que isso não é verdade, que se a gente voltar aqui, ela está apontando para esse commit depois do clone. Então, quando a gente tentar enviar, vou dar um git push para o nosso repositório remoto origin na branch main. Observe que o Git rejeitou, porque a gente tem alterações lá no repositório remoto que ainda não existem aqui na nossa máquina. Então, a gente vai utilizar esse comando aqui, o git pull. Feito isso, ele retornou para a gente o conteúdo que estava lá, mas indicou aqui para a gente que houve um conflito de merging aqui no nosso arquivo README. Se a gente voltar aqui no nosso arquivo e abrir ele, observe que agora ele mudou aqui o conteúdo. Aqui em cima está o conteúdo que a gente tinha salvo no nosso último commit aqui na nossa branch local, que é para onde ela está apontando. E embaixo tem o último commit que a gente tinha feito lá na nossa branch remota. Então aqui o que a gente tem que fazer é decidir qual dessas alterações que devem ser mantidas e indicar isso lá para o Git. Nesse caso, eu vou manter o que a gente tinha feito localmente e vou estar salvando. Se a gente der um git status, observe que ele mostra aqui que a gente teve que esses dois arquivos foram alterados. Então, a gente vai utilizar aqui o comando git add e vamos estar salvando aqui no novo commit. Vou dar Enter. Se a gente der um git log agora, observe que ele já está indicando aqui que agora a nossa branch main está apontando para esse commit após o conflito. Então, a gente vai dar um git push para poder estar enviando essas alterações lá para o repositório remoto. Então, git push origin main. Feito isso, ele já enviou aqui as alterações para o nosso repositório remoto. Se a gente voltar lá e clicar aqui em commits,
Observe que ele já está identificando aqui esse commit feito após o conflito. Se a gente abrir aqui ele, perceba que ele manteve aqui as nossas alterações que a gente tinha feito lá no repositório local, como a gente tinha indicado. Se a gente voltar aqui, observe que já alterou aqui com a descrição inserida no repositório local depois do clone. E aí, com essa base, a gente já entende como é que acontecem os conflitos e o que a gente pode estar fazendo para estar resolvendo eles. Aqui no exemplo, eu busquei simplificar ao máximo para que a gente se concentrasse mais no conflito em si do que nas alterações que a gente iria manter ou não. Futuramente, quando você já estiver trabalhando ali com ambientes de desenvolvimento integrado, você vai perceber que é ainda mais intuitivo estar resolvendo esse tipo de conflito. Agora eu vou estar aproveitando esse repositório para estar te mostrando ali um novo comando que pode ser útil aí no dia a dia, que é o git fetch. Lembra quando a gente estava trabalhando anteriormente aquele cenário do conflito, que quando a gente utilizou esse comando git pull, ele gerou para a gente ali aquele conflito de merge, e nada mais é do que a junção do comando git fetch, que baixa as alterações, mais o comando git merge, que mescla essas alterações. Então, para exemplificar, eu criei ali um novo commit no nosso repositório remoto. Aqui no nosso repositório remoto, eu criei aqui esse novo commit, que ele adiciona aqui esse arquivo .tmd, e dentro do arquivo eu botei esse conteúdo aqui comitado na branch remota, para ficar mais descritivo aqui pra gente. Agora, voltando lá no nosso repositório local, se a gente der um git log, observe que esse commit não existe aqui na nossa branch. Vou limpar aqui. Agora, imagina que você quer baixar essas alterações aí que teve no nosso repositório remoto, só que você ainda não quer mesclar aqui com o seu repositório local. E aí que entra o comando git fetch. A gente vai utilizar aqui esse comando git fetch, que a gente vai querer baixar as alterações do nosso repositório remoto orange aqui da branch main. Feito isso, ele já baixou essas alterações. Se a gente utilizar o comando git diff, se a gente utilizar aqui o comando git diff e passar aqui as branches que a gente quer ver a diferença, nesse caso aqui a nossa branch main com a nossa branch orange main. Feito isso, ele vai retornar aqui para a gente. E a gente pode observar que na nossa branch remota, a gente tem esse arquivo .md que contém aqui esse conteúdo do arquivo comitado. Agora, se a gente quiser trazer essas alterações desse repositório remoto para o repositório local, depois de a gente ter utilizado esse comando git fetch, nós vamos utilizar aqui o comando git merge com a nossa orange main. Feito isso, observe que ele já trouxe aqui pra gente aquele arquivo que estava lá presente na branch remota. Então, esse comando pode ser útil se você quiser ali apenas baixar o conteúdo da sua branch remota sem estar mesclando ali com a sua branch local. O comando que eu vou mostrar agora pode ser bem útil quando você quiser clonar ali um repositório que tenha várias branches, se você quiser clonar apenas uma delas. Para isso, a gente vai voltar lá no GitHub. E aqui eu vou clicar em ver todas as branches e vou criar aqui uma nova branch. Vou chamar de teste. Faz de conta que você quer clonar aqui esse nosso repositório remoto, mas você quer clonar apenas a branch teste dele. Para isso, a gente vai vir aqui, vamos copiar o URL aqui do nosso repositório para poder estar clonando. Aqui a gente vai utilizar o comando git clone, vai colar o URL, e agora a gente vai passar aqui esse branch, e em seguida a gente vai passar ali qual a branch ali no repositório remoto a gente deseja clonar. Nesse caso aqui vai ser a branch teste. Em seguida, a gente vai indicar ali que a gente só quer clonar essa branch. Vamos passar aqui single branch. Nesse momento aqui é bom ter atenção, porque caso você não indique aqui qual branch você deseja clonar, ele vai clonar ali apenas a branch principal. Vamos dar Enter. Observe que se eu mudar aqui para o nosso repositório repo remoto, ele vai estar aqui dentro dessa branch teste. Eu limpei aqui o terminal para a gente ver um outro comando que também pode ser muito útil no nosso dia a dia. Imagina aqui que você está trabalhando nessa branch teste, fazendo algumas modificações. Por exemplo, você apaga aqui esse arquivo e aí, dando um git status, ele vai mostrar para a gente que teve esse arquivo deletado. Agora, imagina que por algum motivo você precisa ali criar uma nova branch, mas você não quer que essa modificação aqui vá junto. Então, para isso, a gente vai utilizar o comando git stash, que ele vai arquivar essa modificação que a gente fez. Observe que o arquivo já voltou. Com isso, se a gente der um git stash list, ele vai listar ali pra gente essa modificação que a gente tem arquivada. E aqui a gente pode estar criando uma outra branch. Eu vou chamar de teste 2, por exemplo. Ele vai criar essa branch e vai me levar para ela. Observe que agora a gente está aqui na branch teste 2 e a gente não teve aqui aqueles arquivos que a gente tinha modificado.
Agora imagina que já fez o que tinha que fazer aqui nessa branch test 2 e a gente quer voltar lá para a branch test para terminar as modificações. Aí se a gente vai utilizar o comando git checkout, vou botar aqui teste, e a gente está de volta aqui na nossa branch test. Vou apertar aqui clear. Se a gente der um git test list, ele vai retornar aqui as nossas modificações que a gente arquivou. E aí, caso a gente queira trazer de volta essas modificações aqui para a nossa branch, a gente pode utilizar o comando git test pop, se você quiser trazer essas alterações aqui e excluir a alteração mais recente dessa pilha, dessa lista aí, ou git test apply, se você quiser manter essa modificação aí na lista para um uso posterior. Vou utilizar esse git test apply. E observe que ele já trouxe aqui para mim a modificação que ele havia feito, que era apagar ali aquele arquivo. Agora, para finalizar, eu estou aqui com a documentação do GitHub aberta, e se a gente clicar aqui na referência, tem uma série de comandos ligados aqui a branch merging, e se você vir aqui em book, eu indico a leitura aqui desse git branch, caso você queira estar vendo um pouco mais sobre branches aqui no Git. Aqui na nossa aula a gente viu alguns cenários, mas existem vários outros que você pode estar explorando, como branches ali com históricos diferentes. E aí, caso você queira saber mais, eu sugiro aí estar fazendo essa leitura.